galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Se você não conhece o KiwiCast ainda, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E a nossa convidada de hoje está há 1 ano e meio no mercado de infoprodutos, mas já cria conteúdo há 13 anos e ensinou mais de 20 mil alunos a crescer perfis e aumentar o engajamento através do marketing de intenção. Quem que é ela, Marcelo? Seja muito bem-vinda. Camila Falck! Uhul! Oi, gente, eu sou a Cami, mais conhecida como Cami, e bora lá, tem muito conteúdo pra gente fazer hoje aqui. Yes! Simbora. E, cara, pra começar já com os 2 pés na porta, você já produz conteúdo há muito tempo. Mais tempo do que praticamente todo o mercado. Mas antes de você falar sobre o que você faz hoje e suas especialidades do momento, conta um pouco pra gente essa trajetória. Então, minha trajetória ela é muito longa, se eu for contar vai dar 3 episódios de podcast, mas eu vou tentar resumir. Show! Porque tudo começou quando eu era muito nova, pra quem tá assistindo aqui, eu tenho 28 anos, então eu cresci junto com a tecnologia. Então, quando eu era criança, começou a ter computadores nos lares brasileiros, né? Não sei que ano surgiu o computador, mas quando eu era criança surgiu no Brasil aqui, a gente começou a ter acesso. Então, quando eu era criança, eu descobri o computador. E eu tenho um irmão mais velho, que faz bastante parte da minha trajetória. Ele não trabalha comigo, mas vocês vão entender. E esse meu irmão mais velho, ele é 2 ou 3 anos mais velho do que eu. E ele é muito ligado com coisas de tecnologia. E ele se chama Matheus. E o Matheus, a minha mãe também, ela é bem ligada à tecnologia. E ela trabalhava num escritório de informática. Então, os meus pais, eles não tinham muito dinheiro, assim como a história de muitas pessoas do digital começa assim, né? Que, inclusive, acho que é uma coisa legal do digital, que a gente pode falar mais pra frente. Então, a gente não tinha muito dinheiro, nem nada. Meu pai é professor de educação física e a minha mãe trabalhava num laboratório de informática. E foi aí que começou. Por quê? Depois do trabalho da minha mãe, eu e o Matheus, a gente saía da escola e a gente ia ficar no laboratório de informática da minha mãe. Não é da minha mãe, que minha mãe trabalhava. Então, a gente podia usar os computadores lá. E aí, meu irmão Matheus, ele era muito metido, ele gosta muito de descobrir coisa nova. E tudo que ele ia descobrindo, ele ia me mostrando. Então, por isso que o Matheus faz parte da minha trajetória. E o Matheus, eu lembro, uma das minhas primeiras memórias afetivas, assim, eu era muito nova, eu devia ter bem criança, assim, quantos anos, não sei, mas eu era criança. E eu lembro que eu tava no laboratório de informática e o Matheus chegou pra mim e falou, olha só, eu descobri um negócio chamado site. E aí eu falei, o que é isso ainda? Que o Matheus era sempre, sabe aquele, não sei se quem tá me ouvindo aqui tem irmão? E normalmente o irmão mais velho, ele é tipo um super-herói pra gente. Então, sim, tudo que o Matheus mostrava já era mais legal só porque o Matheus tava mostrando. E aí ele mostrou o site. Eu lembro que eu falei, o que é isso, né? E aí eu olhei no computador. E eu lembro até hoje que era uma página verde, escrito uns textos em branco. E o Matheus falou, olha só, eu criei a página e ela tá aparecendo aqui no computador. E, cara, quando eu vi o site pela primeira vez, eu tenho essa memória afetiva, assim, de eu olhei e falei, caraca, isso é a coisa mais incrível do mundo, você criou e tá aparecendo ali. E aí eu achei aquilo muito legal e eu quis aprender a fazer site. Só que eu era criança, né? Onde que eu ia aprender a fazer site? Não sei, não tinha internet ainda direito, era internet de escada e tal. Só que a minha mãe também, foram 2 pessoas muito importantes da minha vida, foi minha mãe e meu irmão. E a minha mãe, ela comprou minha mãe sempre foi muito de estudar e tal. E aí ela comprou um curso de marketing, num CDzinho, assim, curso de marketing de como criar sites, com Dreamwork e tal. E aí ela tinha esse curso na casa dela, lá na nossa casa, né? Só que, na época, minha mãe não deixava mexer nas coisas dela. Óbvio, porque a gente já nem tinha dinheiro, ela gastava o dinheirinho dela lá pra aprender, pra poder trabalhar com isso. Ela sempre foi muito empreendedora, minha mãe. E aí, eu, como boa criança enxerida, eu queria aprender a fazer site. O que eu fazia? Quando minha mãe saía pra trabalhar, eu ia escondida no quarto dela, pegava o curso de site, colocava no computador e assistia o curso escondido. E aí, eu comecei a assistir o curso da minha mãe escondida, e aí eu aprendi a fazer site com aquele curso. E aí, eu lembro que eu criei meu primeiro site. E aí, foi um site até pra um negócio que aí volta a história do Matheus. O Matheus, cara, ele é muito criativo, ele é artista, assim, ele é muito, muito bom. E aí o Matheus, ele descobriu um negócio chamado Beyond, que era um negócio que se chama Build Your Own Dream, que em português é Construa o Seu Próprio Sonho, que era um negócio que você criava jogos. E aí eu achei aquilo muito legal e falei, nossa, eu vou criar um site de Beyond no Brasil. E aí meu primeiro site foi esse Beyond Brasil. E depois disso também tinha blogs, então eu criava assim, tudo que eu gostava muito, qualquer assunto que era do meu interesse, eu criava um site para aquele assunto.
Então eu tive sites assim, por exemplo, quando eu tinha 13, 14 anos, eu criei um site de Feiticeiros de Waverly Place, que era uma série da Disney com a Selena Gomez, que eu adorava. Então fiz o site falando da série, chamava Estação Waverly, e aquele foi meu primeiro site, assim, sei lá, 100 acessos. E eu, nossa, olha só quanta gente vendo meu site. E aí, conforme a internet foi crescendo, foi evoluindo, eu fui evoluindo com os sites também. Então, por exemplo, surgiu lá o Blogspot, aí eu fiz um Blogspot. Aí surgiu, sei lá, o WordPress, aí eu fui aprender o WordPress. Então, como eu cresci com o crescimento da internet, tudo que ia surgindo de novo eu ia testando e aprendendo a usar. E aí foi assim que eu comecei a fazer site. Então, eu aprendi a programar e a fazer sites lá com não sei quantos anos, na infância mesmo. Então, desde que eu tenho memória como gente, eu tenho memória de saber programar e fazer sites, eu aprendi na infância. E aí, desde então, eu pratico isso. Eu criava sites mesmo antes de existir essa profissão, né? Não tinha uma profissão, assim. Quando eu era criadora de conteúdo, não era uma profissão criar conteúdo. Quando eu fazia sites, não era uma profissão fazer site. E aí, quando isso virou uma profissão, eu falei, opa, eu sou boa nisso. E aí, foi assim que eu comecei a criar sites, conteúdos. Legal. Gente, que massa. É diferente, bem jovem pra começar a programar e fazer essas coisas. Isso. Mas eu fico curioso, você começou a fazer sites, aí começou a fazer conteúdos de coisas que eram do seu interesse. Mas quando é que você visualizou que você podia ganhar dinheiro com isso? Então, como todo jovem, eu comecei a entrar na fase adulta, ali com 17, 18 anos, e aí, bom, agora eu preciso ganhar dinheiro. E com 17 anos eu fui morar na cidade de Florianópolis, passei na faculdade lá. E aí eu precisava de dinheiro para ajudar em casa, para poder pagar minhas contas e tal. E aí eu fui procurar estágio. E eu descobri que no estágio existia estágio de desenvolvimento front-end. Você fez faculdade de quê? Eu entrei na faculdade de Ciências da Computação na Federal de Santa Catarina, porque eu descobri, chegou na hora de escolher faculdade, né? Todo jovem lá chegar tem que escolher um negócio que vai definir seu futuro. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Responsa. Meu Deus, eles botam assim, nossa, é a decisão que vai ditar todo o resto da sua vida, né? E aí eu falei, bom, a minha mãe me deu sugestão, ela falou, você gosta de criar esses negocinhos no computador, você programa... É uma profissão que vai dar bastante dinheiro, né? É uma chance de você mudar de vida, entrar numa faculdade de ciências da computação, virar programador. Falei, bom, vou fazer isso então. Segui ali o caminho da minha mãe me deu pra mim ali, né? Foi um bom caminho, falei, vou nesse. E aí na faculdade, então, eu achei estágio de desenvolvimento front-end. Falei, então fazer site é um emprego, que legal, né? Isso aqui eu sei fazer. Falei, vou entrar nesse aqui. E aí quando eu entrei no estágio... Cara, eu descobri que eu já era muito avançada, porque chegou no estágio, era a galera que tava começando a fazer site, e eu já criava site, fazia com 18 anos, eu já criava site, fazia, sei lá, uns 10 anos, digamos. Aí, eu já sabia fazer um negócio muito avançado, aí o que acontece? Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tive ali o meu primeiro site, teve muita visualização, que foi um site que falava de campeonatos de esportes de games. Né? Como eu tinha um irmão mais velho, meu irmão ele sempre via coisa de game, de jogo, de desenho animado, de super-herói, e ele me trazia e eu achava aquilo legal. Então, minhas referências vieram muito do meu irmão. E aí, meu irmão gostava muito de games, eu jogava com ele e a gente fazia servidor pirata de jogo, fazia site de jogo, né? Muito pra jogo e pra séries que eu assistia, eram minhas duas grandes paixões. E aí, eu fiz esse site pra jogo e ele teve muito acesso, assim. Foi meu primeiro site com muito acesso. Só que eu não sabia monetizar. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro com aquilo. Eu lembro que uma primeira vez eu fechei publicidade pra uma empresa. Foi, acho que, se eu não me engano, foi a Kabum, que hoje é uma empresa bem grande. Mas na época a Kabum tava começando, bem pequenininha também. E aí, o primeiro dinheirinho que eu ganhei com o site, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um iPhone. Todo jovem, né? Sim. Era um iPhone, sei lá, 8, 7, eu não sei. Era um iPhonezinho de botão ainda na época. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, comprei um iPhone, né? Enfim. E aí, foi assim que eu comecei com o site. Então, quando eu entrei lá na profissão, eu entrei numa agência de publicidade, onde eu rodava anúncios para sites. E aí, quando eu comecei a rodar anúncio, eu comecei a ver que, nossa, então dava pra ganhar dinheiro com o site. E aí, eu comecei a ver quanto que, cada 1000 visualizações ganha, sei lá, R$1. Aí, eu comecei a fazer as contas. Falei, nossa, mas eu tinha tantas visualizações, né? Quanto que eu podia ter ganho? Aí, quando eu vi que eu podia ter ganho dinheiro com os meus sites, eu falei, cara, quanto dinheiro que eu deixei passar. E aí, ali começou a minha trajetória, tanto de descobrir que site dava dinheiro, quanto de descobrir que fazer site era uma profissão. E foi ali que foi o ponto de virada de chave, porque a partir dali dos meus 17 anos eu falei, não, eu quero ter o meu site, eu quero ter o meu negócio e eu vou chegar lá.
Então, com 17 anos, eu botei essa meta de eu quero ter um site legal, dessa vez profissional e com dinheiro. Aí eu comecei minha jornada para chegar nesse objetivo. Meu, que legal. E assim, você cria conteúdo há 13 anos, mas infoproduto você, assim, teoricamente nova, né? Há 1 ano e meio que você cria infoproduto. Isso. Então, assim, eu hoje, o meu infoproduto, eu ensino outras pessoas a criarem conteúdo. Né? Só que eu acho que a diferença entre eu e várias outras pessoas que ensinam a criar conteúdo é que eu criei conteúdo por muito tempo antes de ensinar e em muitos nichos. Então, antes de eu ensinar as pessoas de ter um infoproduto, eu realmente fui criadora de conteúdo. Então, meu primeiro grande site foi quando eu tinha 15 anos, que eu fiz um site de campeonatos de competição de jogos. O meu outro site, que teve mais de 100 milhões de visualizações, foi um site em parceria com páginas do Facebook. Na época que o Facebook era a maior plataforma de todas, eu tive um site de assuntos ligados ao universo feminino. A gente falava de signo, a gente falava de notícia, fofoca de celebridade, dica de moda, não sei o quê. E esse site também, ele teve, tipo assim, centenas de milhões de visualizações. Eu lembro que na época a Capricho era bem grande. A gente tem um site lá que ele ranqueia a métrica dos sites e a gente tava na frente da Capricho. Aquela foi... Nossa, foi quando eu vi o poder das redes sociais. Foi a primeira vez que foi com aquele site. Aí depois eu saí daquele site, fiz um site de jogos também. Aí nesse site eu fiz sozinha pela primeira vez. Aí eu comecei a criar meu nome. Aí daquele site eu fui pro YouTube. Aí eu também fui youtuber por um tempo. Aí do YouTube eu também fui no Twitter, fui na Twitch. Ou seja, como eu falei lá no começo da minha jornada, tudo que ia surgindo de novo eu ia aprendendo. E assim eu fui fazer. Então eu fiquei muitos anos criando conteúdo. E criar conteúdo mudou a minha vida. Porque até então eu vim de uma família, eu morava numa cidade do interior, eu vim de uma família que não tinha muito dinheiro e no interior, com pouco dinheiro, tinha menos oportunidades ainda do que alguém que tem dinheiro numa cidade muito maior. Só que graças à internet, eu tive oportunidades. Então, assim, com a criação de conteúdo com meus sites lá, como eu falei, primeiro eu comprei um iPhone, tudo bem que ali, né, jovem e tal, primeiro dinheirinho, comprei iPhone. Só que depois... Cara, com o dinheiro da criação de conteúdo, eu saí da faculdade de ciência da computação, porque ela era muito difícil, eu vi que não era o que eu queria. O que eu queria era ter site e trabalhar com conteúdo. Só que ali na computação já era outra coisa, é mais pra você virar cientista de dados, cientista, sabe? É uma coisa mais, uma pegada mais diferente. E eu saí, e graças ao dinheiro do YouTube e tal, eu pude pagar a minha faculdade. Eu pude sair da casa dos meus pais, sair da casa da minha mãe, morar sozinha. Eu pude me mudar para outra cidade maior. Hoje eu moro numa cidade grande, com mais recursos, que eu gosto. Então eu pude viver o estilo de vida que eu quis. Sabe essa da famosa da liberdade, que muita gente encontra com os produtos? Eu encontrei com conteúdo. Legal. Com conteúdo também, assim, eu era uma pessoa bem sozinha. Porque uma coisa que eu não falo muito, assim, é que eu tive... Ainda tenho hoje, né? Mas hoje eu já controlei, já fiz tratamento, mas eu tinha síndrome do pânico, então eu tinha muito medo de sair de casa. Assim, eu sofri uma coisa na infância e tal, eu sofri uma perda na família, e depois disso eu comecei a ficar meio com pânico e ansiedade, então eu ficava muito em casa. E com a criação de conteúdo, não só eu consegui dinheiro e liberdade geográfica, mas eu consegui falar com outras pessoas e criar uma comunidade. E eu tinha um canal no YouTube que eu falava com outras pessoas, então eu fiz amigos online. Sabe, a galera zoou quem tem amigos online, mas pra mim foi tipo... Tudo. Na época, foi tipo, a minha vida me salvou, entendeu? De eu não ficar sozinha. Tipo, eu tava sozinha, mas eu não tava sozinha. Sim. E criar conteúdo, então, mudou a minha vida em todos os sentidos que você imaginar. Me deu dinheiro pra poder pagar um psicólogo, pagar terapia, porque meus pais não tinham dinheiro pra me ajudar. O máximo que a gente tinha de acesso à saúde era ir no hospital quando tava passando muito mal. Então, cara, a criação de conteúdo me permitiu sair de casa, me permitiu ter saúde, me permitiu ter acesso a psicólogo, me permitiu pedir ajuda e me permitiu me libertar de tudo que me prendia. Não só de dinheiro, de emocional, de psicológico, de tudo. Tipo assim, me deu a oportunidade, né? E aí, quando eu descobri esse mundo de infoprodutos e tal, eu parei ali de criar conteúdo porque eu já não tinha mais paixão. Eu criava conteúdo de jogos antes de fazer infoprodutos. Só que eu gostava muito de jogo quando era adolescente. Então, com 26, 27 anos, já não era mais uma paixão, era um emprego. E aí, eu fazia ali, ganhava dinheiro, mas não era ainda o que eu não sentia um propósito. E aí, na época que o Instagram tava com o Reels lá, o Reels tava dando muita visualização, eu vi que o Instagram tava prestes... Porque, assim, o Facebook já foi muito grande. O Facebook já foi muito grande, assim. A maior de todas, de longe...
E ele teve uns problemas lá que ele caiu muito por causa do governo dos Estados Unidos, umas questões assim bem maiores do que a galera pensa que caiu porque flopou igual o Orkut. Não, foi uma coisa bem mais tensa lá. E aí o Facebook caiu e as outras redes sociais começaram a se reerguer. E assim, o Instagram é do Facebook. E assim, o que eu tenho na minha cabeça? Os caras construíram um império, eles não vão desistir tão fácil. Tipo, tinha um império, deu errado, agora o Zuckerberg vai virar pescador numa ilha, vai se aposentar. Não, cara, eles vão querer voltar ao império deles. E aí o YouTube surgiu com um vídeo muito forte, né? Como eu falei, foi surgindo, não tinha vídeo antes, porque as pessoas não tinham nem internet para assistir vídeo, muito menos servidor para aguentar vídeo ou equipamento para gravar vídeo. Conforme a tecnologia foi surgindo, foi todo mundo pro YouTube. YouTube virou o que antes o Facebook era, virou o maior de todos. E aí, eles perceberam que eu vejo que o Instagram, que o Facebook percebeu, que no Instagram eles tinham essa chance de voltar à grande hegemonia deles, o grande poder deles. Por quê? O que fazia o Facebook ser tão grande? As páginas, o conteúdo. Sim. Tá? Porque no Facebook a gente tinha duas coisas. A gente tinha o conteúdo de parente, amigos, família, que aí a pessoa posta uma foto lá no café do aniversário do tio e tal. E aí tinha umas páginas criando meme, conteúdo viral, fofoca. E aí a grande maioria das pessoas prefere consumir conteúdo do que ver a foto da família e tal. Então o conteúdo foi o que bombou muito o Facebook e foi o que bombou o YouTube. Tanto que no YouTube a gente só tem a parte de conteúdo. Você não tem seu tio, sua prima lá no YouTube pra falar tanto social. E aí, como eles perderam o Facebook, mas eles tinham o Instagram, eu acho que o Facebook viu com esse olhar o Instagram de transformar num negócio de conteúdo. E aí, o que aconteceu? Também surgiu o TikTok. O TikTok, muita gente acha que o TikTok foi uma grande competição pro Instagram. Só que, na verdade, o TikTok foi a grande salvação do Instagram. Por quê? Porque o Instagram, ele quis consolidar como uma forma de conteúdo. Só que ele não conseguia encontrar um jeito de conteúdo, assim, de integrar. Eles tentaram fazer o IGTV, que foi um negócio de vídeo vertical, mas foi, assim, a ideia era legal, mas foi colocado de uma maneira que foi muito esquisita e não deu certo. O jeito que foi implementado não deu certo. E aí, quando o TikTok veio e mostrou um jeito de fazer vídeo vertical que funcionava, né, que tem até não sei se vocês já viram, que o TikTok, na verdade, tem uns estudos lá que mostram que o TikTok, ele é feito parecido com máquina de cassino, que aí você vai rodando pra baixo, aí você vai lá e vê um vídeo muito legal que te dá dopamina, aí você vê um vídeo ruim, aí você vai girando até você receber dopamina de novo. Então, esse é o esquema do TikTok que faz ele... Tem uns estudos que falam disso e tal, mais aprofundados. E aí, o TikTok mostrou pro Instagram como fazer vídeo funcionar. E aí, eles fizeram Reels, né? Foi primeiro cenas e depois os cenas virou Reels. E quando eu vi que tinha o Reels no Instagram, falei, cara, o Instagram, o Facebook, né? Que é o dono do Instagram, que hoje é Meta, o Facebook descobriu um jeito de fazer conteúdo lá. E eles vão querer fazer conteúdo lá. Por quê? Porque a audiência tá aonde o conteúdo tá. Acabou. E eles querem audiência. Então, eu percebi, eu falei pra vários amigos meus que estavam no YouTube e tal, eu falei, cara, o Instagram vai virar a próxima rede social muito boa pra criador de conteúdo. Vai virar. E a hora que ele virar, todos os criadores de conteúdo vão vir. Só que aí a hora que vir todo mundo aumenta a competição. Por enquanto não tem muito criador de conteúdo lá, porque ele não tem os pilares para criadores de conteúdo vir. Que são praticamente 3, claro que tem mais, mas os 3 principais são esses. Uma monetização, ou seja, para a pessoa criar conteúdo e ganhar dinheiro. Uma forma de distribuição, ou seja, para a pessoa criar conteúdo e o conteúdo ser entregue para outras pessoas. E uma forma de busca, porque a busca ela é o ponto de partida para que ocorra a distribuição. O Instagram não tem esses 3 pilares que o YouTube e o TikTok tem. E aí ele tá montando esses pilares. A hora que ele montar esses pilares, ele vai virar a principal, uma das principais, né? Não vai passar o YouTube nada, mas vai se tornar tão importante quanto, entendeu? Uma concorrência de fato. E quando eu vi isso, eu falei, bom, vou pro Instagram. Só que aí eu cheguei no Instagram e falei, bom, o Instagram não tem uma forma de monetização. E eu preciso de dinheiro. Eu tinha dinheiro guardado da minha criação de conteúdo. Eu fiquei muito tempo criando conteúdo. Eu ganhei dinheiro e eu guardei esse dinheiro, né? E eu falei, bom, eu tenho um dinheiro guardado para investir, eu preciso achar um jeito de monetizar o meu perfil do Instagram, enquanto o Instagram ainda não tem uma monetização nativa, como, por exemplo, o YouTube com o YouTube Ads, né? O social, YouTube, eu não sei, mas é o YouTube lá que dá dinheiro, lá no AdSense, isso, AdSense. E eu falei, bom, eu preciso de um jeito de ganhar dinheiro no Instagram. E aí eu já conhecia cursos, né? Como eu falei, eu já comprei vários cursos lá e tal, e aí eu via uma galera que vendia curso lá no Instagram. E eu falei, bom, eu acho que eu vou fazer um curso. Só que como que eu vou vender esse curso? E aí eu fui procurar lá, como vender curso online.
E aí, eu sempre fui muito de aprender as coisas sozinha, né? E na internet ela te dá essa oportunidade de você aprender. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar curso presencial, coisa assim. Eu ia no Google lá e pesquisava tudo. Aí fui lá e pesquisei tudo que eu fiz, assim, de como fazer site, como aprender a fazer vídeo, como fazer uma página de venda, como programar, tudo lá, pesquisando no Google e achando fontes boas. Fiz a mesma coisa que eu sempre fiz. Cheguei lá e falei assim, como vender curso. E aí eu vi que tinha 2 jeitos, lançamento e perpétuo. Aí quando eu vi o lançamento, eu falei assim, é um negócio que você investe muito tempo, muito dinheiro, e aí você faz um mega pico de vendas. Só que quando eu vi o lançamento, eu falei, não, mas isso aqui é mais incerto. Porque tu meio que, tu investe todo o seu dinheiro e seu tempo antes e depois vem resultado. Pode vir um puta de um resultado estrondoso, mas pode não vir resultado também. Então, ele é um pouco mais incerto. E aí, eu conheci o Perpétuo, o Leandro Ladeira. Eu tava pesquisando sobre lançamento, o Érico Rocha, o maior nome, né? E aí, começou a aparecer pra mim anúncio do Ladeira, porque eu acho que o Ladeira, não sei se ele é sócio do Érico, coisa assim, tinha ele lá, era um anúncio dele zoando o Érico Rocha. Ele falando assim, você talvez conheça o Érico Rocha. Aí ele imitou a voz do Érico Rocha, eu achei engraçado. E aí, eu comecei a ver os conteúdos, os anúncios dele eram legais de ver, quase que um conteúdo. Aí, eu comecei a ver o Ladeira e ele falou de um tal de Perpétuo. Aí eu falei, o que é esse negócio de perpétuo, né? E aí eu fui ver que o perpétuo era praticamente você vender todos os dias. Não tem aquele grande boom de venda, só que ele é mais seguro, ele é mais estável, porque você vende todo dia. Então, se você tem mais controle, ele se torna mais seguro. Porque, se eu tô vendo que tá vendendo mais, eu boto mais dinheiro. Se eu ver que tá vendendo menos, eu recuo. Eu tenho esse controle, não é uma aposta igual o lançamento, né? Eu digo aposta porque, assim, o lançamento tem como você entender mais ou menos se ele vai dar certo com o lead e tal, mas no final ainda é uma incerteza até acontecer, de fato, a abertura de carrinho. Tem mais risco. Tem mais risco. E aí eu falei, bom, vou pro negócio do perpétuo. Porque aí eu pensei, cara, olha só essa parada aqui. Porque eu vindo, diferente de outras pessoas começarem no produto, eu comecei no conteúdo. E eu falei, cara, isso aqui dá pra virar tipo um AdSense do Instagram. Por quê? Porque o próprio Instagram, dá pra rodar anúncio no Instagram. E eu posso rodar esse anúncio pro meu próprio público. Então, o que eu vou fazer? Eu crio um público, e aí eu vou criar conteúdo legal para aquele público e eu vou vender o meu produto pro meu próprio público. Então, quanto mais público eu tiver, mais eu vendo, mais eu ganho dinheiro com o próprio AdSense. Eu só preciso aprender como que eu rodo os anúncios, como que eu faço a página de venda. E eu vou criar, eu falei isso pro meu amigo, eu tenho a frase lá que eu falei pra ele no WhatsApp, né? Eu falei, cara, eu vou criar meu próprio AdSense no meu perfil do Instagram. E aí eu vou poder ser criadora de conteúdo numa plataforma que eu acho que vai bem pra frente, né? Que eu tava falando hoje com vocês mais cedo. Que eu aposto muito no longo prazo. E eu acho que o Instagram a longo prazo é uma coisa que tá crescendo, diferente de outras que já estão estáveis ou já tem muita competição. Falei, eu vi uma oportunidade no Instagram. Eu vou pra lá antes que... Porque ele vai acontecer, tá acontecendo aos poucos. Já tem 2 anos que eu tô avisando todo mundo que o Instagram vai se transformar de uma plataforma social pra uma plataforma de conteúdo, tá? E aí eu falei, eu vou pra lá antes que aconteça a mudança, porque a hora que aconteceu eu já saí na frente das outras pessoas, da competição que vai vir. E aí a minha forma de monetizar foi infoproduto. Então foi assim que eu entrei no infoproduto, para achar uma forma de monetizar a minha criação de conteúdo no Instagram, que eu via como futuro. Então foi mais ou menos o porquê eu vim para infoprodutos, né? Que menina estratégica, hein? Bem estratégica. Meu Deus do céu. Bem que a Isa falou, é uma pessoa estratégica. Agora, assim, lá nas suas redes sociais também fala bastante ensina as pessoas, na real, a criarem, fazerem marketing de intenção, né? O que seriam esse marketing de intenção? Então, o marketing de intenção, na verdade, eu gosto de falar brincando, que ele é como se fosse uma evolução do marketing de conteúdo. Vocês talvez já devem ter recebido vários convidados aqui que falam do marketing de conteúdo. Sim. Para quem não conhece aqui, o marketing de conteúdo nada mais é do que você criar conteúdo. E aí você cria um conteúdo e isso atrai uma audiência até você. Então tem 2 tipos de vendas para você vender para as pessoas, né? Ou marketing não precisa só para vendas, mas a gente tá falando de vendas aqui. Ou você pode atrair as pessoas, ou você pode ir até elas. Então a gente tem, por exemplo, os anúncios lá você tá assistindo o YouTube e aparece um anúncio na sua cara. Isso não é um marketing de conteúdo bendito, é mais um marketing que ele aparece na sua cara, digamos assim.
E aí o marketing de conteúdo é você criar conteúdo para a pessoa, para que ela venha até você e depois você vende ou, né, leva a pessoa para onde você querer levar ela no funil. O funil pode ser para venda, pode ser para um cadastro de um evento, pode ser para, sei lá, para a pessoa ter uma relação com você ali, depois você vender ela, vai vender algum produto para ela ou você chamar ela para um evento, seja lá para o que for. Tem o marketing de conteúdo, ele é focado nisso, ele é focado em você criar conteúdo para atrair as pessoas, para daí você levar elas para onde você quer levar. E só que assim, o marketing de conteúdo, ele funciona por a base estrutural dele é um conteúdo funil. Então, o que é um funil de conteúdo? Bom, um funil, ele é como se fosse um triângulo, assim, ele começa bem grande a base e ele vai ficando menor. Então, qual que é a estrutura do funil de conteúdo no marketing de conteúdo? É você criar um conteúdo que atrai muitas pessoas e você vai afunilando essas pessoas para conseguir vender para elas. Então, você começa com um conteúdo muito abrangente, que chama a atenção de muitas pessoas, costuma ser um conteúdo mais simples, mais chamativo, porque ele vai chamar mais a atenção de pessoas, nem todo mundo quer um conteúdo denso. E aí, depois que você atraiu essas pessoas, você entrega um conteúdo um pouco mais denso, que cria uma relação ali, mais direto. E por último, você faz a venda ou a conversão do que você quiser da pessoa. Então, e aí cada vez mais pessoas vão saindo e vai afunilando, vira um funil. Só que o que acontece? Como o meu foco é pro Instagram, porque eu vejo o futuro no Instagram, isso não funciona tão bem. Por quê? Lembra que lá no começo da minha história eu falei pra vocês que, ó, eu já tive sites com mais de 100 milhões de visualizações, eu já tive canais no YouTube, mais de 4 canais no YouTube, todos com milhões de visualizações, já tive milhões de visualizações no Twitter, na Twitch, eu não sei se quase todas as redes sociais, só não fui pro TikTok ainda, porque na época que o TikTok tava bombando eu escolhi o Instagram. Foi a única, é o TikTok, tirando dela todas as outras eu já tive milhões de alcance. Todas as redes sociais, elas têm um algoritmo. O que é um algoritmo? A rede social, ela tem que ter ela é uma programação, né? Lembra, eu sou programadora, né? E todas as redes sociais, elas têm uma programação. Elas são programas, são aplicativos. E o aplicativo, ele tem que ter um tipo de programa para ele rodar. É um comando de como ele vai rodar. E o algoritmo nada mais é do que um comando que os programadores, o dono do Instagram, dão pro Instagram de como ele deve funcionar. Então, o algoritmo é como se fosse uma regra de ordens pro Instagram. Então, o algoritmo, ele controla o Instagram, né? As pessoas ficam, o algoritmo, como se fosse um malvado, o algoritmo, ele não é nada. Ele é uma série de comandos que o dono do Instagram dá pro Instagram, né? Através de programadores e tal. E não é só o Instagram que tem. Todas as redes sociais têm algoritmos, tá? E o YouTube, a Google, ela tem o maior e melhor algoritmo de todos por causa do Google. Porque o Google é a internet, ainda é a internet, é o Google. Ele é o ponto de partida para qualquer lugar que você vai entrar na internet. E a primeira coisa que você vai entrar no Google. Hoje em dia a gente tem celular, procura, mas é o Google. Ele é a porta de entrada. Então o Google, ele é o pai de toda a internet e ele tem o maior algoritmo de todos. E para quem não sabe, o YouTube é do Google. Então o YouTube também tem o mesmo algoritmo ali parecido com o do Google, que é baseado na busca. Então, primeiro você vai lá e busca, eu quero saber qual é o melhor carro de todos. Você vai procurar na busca. Então, agora você deu esse comando, o algoritmo ele já vai entender, essa pessoa que está pesquisando sobre carros. Então, a gente sabe que ela gosta de carros. O que você vai fazer? Você vai entregar mais conteúdos de carros para essa pessoa. E por que isso aconteceu? Por quê? Vamos lá, para entender o que é o algoritmo, eu gosto de explicar para as pessoas entenderem bem, porque acho que as pessoas acham que o algoritmo é vilão. Para que serve o algoritmo? O algoritmo não é vilão. O algoritmo, o Brasil é um dos países que mais consome redes sociais do mundo. Se eu não me engano, é o quinto, acho que está atrás da Índia, dos Estados Unidos, da China, uma coisa, mas é um dos 5 maiores que mais consome redes sociais. Por que a gente consome tanta rede social? Porque a rede social é legal. Eu abro ali, por exemplo, sei lá, você gosta de carro, aí você abre a rede social, tem conteúdo de carro. Eu gosto de fofoca, eu abro a rede social, tem fofoca. Você gosta de bolo, você abre lá, tem vídeo de confeitaria. Então a rede social ela é muito legal. Você abre e tem conteúdo que você gosta, né? E por que ela é muito legal? Porque existe o algoritmo. Porque antigamente não existia algoritmo. Então, por exemplo, surgiu o YouTube. Vieram várias pessoas que tinham blog, que eram as pessoas que criavam conteúdo, ou que tinham dinheiro lá pra ter câmera e tal, e começaram a criar conteúdo. Então, a gente tinha, sei lá, 10 criadores de conteúdos no YouTube. Então, quando eu entrava lá no youtube.com, tinha aquelas 10 pessoas criando conteúdo e eu podia escolher um dos 10. E aí, essas pessoas que chegaram primeiro, os pioneiros de qualquer rede social, eles sempre são os maiores, porque só tinha eles lá, o público é a questão de demanda e oferta.
Então chega um público ali pra assistir, tem 10 pessoas criando conteúdo, só que elas 10 vão ter acesso. Então os criadores que chegaram primeiro, eles criavam conteúdo, a galera assistia, era legal. Só que assim, o ser humano, qualquer ser humano muda. Pensa vocês hoje, os conteúdos que vocês gostam hoje, são os mesmos que vocês gostavam 5 anos atrás? 2 anos atrás? Não são, a gente vai mudando. Então pensa que hoje eu entrei no YouTube, eu gosto muito de ver conteúdo de carro tunado e tal, e daí daqui a um tempo eu já não quero mais ver conteúdo de carro, eu quero ver conteúdo sobre marketing digital. Agora eu vou ter um filho, eu quero ganhar dinheiro e eu vou estudar marketing digital. Aí eu abro o YouTube e fico mostrando vídeo de carro. O que eu vou fazer? Eu vou parar de ver YouTube. E aí também outra coisa que acontecia era que os criadores, eles iam ficando acostumados, ou a pessoa já cansou, já tá de saco cheio, não quer mais fazer vídeo, ou ela fazia vídeo de outro assunto, e os criadores já não faziam mais vídeo que interessava, ou você não achava mais vídeo que te interessava. Então o Google entendeu que quando ele estudava o que a pessoa gostava, entregava o que a pessoa queria ver, isso fazia a pessoa ficar mais tempo na rede social. Então, assim, no final das contas, as redes sociais, elas são empresas. Empresas querem ganhar dinheiro. Como que o YouTube, o Google, o Facebook, todos ganham dinheiro com anúncio. Então, é igual uma televisão. Quanto mais tempo a gente assiste televisão, mais propaganda passa, mais dinheiro o canal de TV ganha. A internet é a mesma coisa. Quanto mais tempo você assiste vídeos do YouTube, mais propaganda você vê, mais dinheiro o YouTube ganha. Então, eles descobriram que entregando conteúdo que você gosta, personalizado pra você, você fica mais tempo na rede social, eles ganham mais dinheiro. Então, é meio que melhor pra todo mundo. Porque a pessoa assiste conteúdo que ela gosta e eu ganho mais, o YouTube, no caso, ganha mais dinheiro. E aí, nisso entraram os criadores de conteúdo. E para os criadores de conteúdo também é bom o algoritmo. Por quê? A pessoa que chegou primeiro, ela tinha views simplesmente por ter. Mas agora pensa eu cheguei no YouTube, eu começo a criar conteúdo, como que eu vou falar para as pessoas que eu tenho um canal de YouTube? Eu vou ter que sair panfletando, eu vou ter que pedir pro amigo do meu amigo divulgar, eu vou ter que pagar a propaganda. Eu não tinha como, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não sou famosa, eu não apareço na Globo, eu não apareço em lugar nenhum, eu crio um canal de YouTube. Como as pessoas vão saber que o meu canal de YouTube existe? Como? Alguém me dá uma solução. Eu não consigo pensar em nenhuma. E aí, com o algoritmo vai pegar o meu conteúdo e vai entregar para algumas pessoas. Aí ele vai ver que as pessoas gostam e ele vai começar a divulgar. Então, o YouTube hoje e o TikTok também, eles têm um algoritmo de recomendação. Tanto que o TikTok, você abre a home dele, é conteúdo recomendado, não é quem você segue. E o YouTube também. Primeiro, ele era quem você seguia e ele passou para recomendado. Então, no YouTube hoje, no TikTok hoje, você consegue, qualquer pessoa consegue abrir uma conta, começar a criar conteúdo e crescer sozinha pelo YouTube. O Instagram não tinha isso. Então, o Instagram, ele tá criando um algoritmo para que as pessoas que criam conteúdo consigam crescer pelo Instagram e para que as pessoas que estão consumindo conteúdo vejam mais conteúdo daquilo que interessa a elas. Ou seja, para ficar melhor para todo mundo. Então, o algoritmo é isso. Por isso que ele é muito bom e muito importante, entendeu? Agora, por que eu tô falando de algoritmo, eu não lembro mais. Não, é que Nossa, você, muito top essa inclusive, explicação. você adiantou uma pergunta nossa. Verdade. A gente já deu Só- check aqui. Você acredita que, nesse caso, no Instagram, essa tecnologia esteja crescendo pelo search, pelo explorar? Então, vamos lá. O Instagram, ele não tinha um sistema de recomendação. Não tinha. Então, você entrava lá e aparecia conteúdo de quem você seguia. Como que você conhecia outras pessoas? A partir do perfil de quem você seguia. Então, por exemplo, eu vou lá, eu sigo um famoso que a pessoa apareceu lá, um artista tocou na Globo, lá no Faustão, eu vi. E aí, o Faustão não tá mais na Globo, mas enfim, eu vi lá. Faustão E tá na aí Globo? Faustão tá na Band, né? Desculpa, tempo já. aleatório pra caramba, mas, meu, não sabia. Não assisto TV, né? Mas, Então, enfim, eu também, a valeu. vez que eu vi, tava lá na Globo, mas é na Band, mas enfim. Aí eu vou lá, vejo o Faustão na Band, né, e vejo, o artista tal cantando, achei legal, sigo o artista. Aí, esse artista, ele faz um stories com outro artista, ou com o irmão dele, com o primo dele. Aí eu acho o primo legal, bonitinho e tal, me atraiu, eu vou lá e sigo o primo do cantor que eu vi no Faustão. Então, a gente só conseguia seguir novas pessoas a partir de quem a gente já seguia, ou a partir de mídias externas, tipo alguém que eu vi no YouTube, alguém que eu vi na TV, alguém que eu vi na rádio, alguém que eu conheci na vida real, vi uma apresentação da pessoa no teatro, sei lá. Então era o único jeito. Aí o que as outras redes sociais fizeram antes do Instagram? O Instagram não inventou isso, ele viu que funcionou nas outras e fez. O que o YouTube fez? O YouTube foi quem fez isso e foi tipo a mesma coisa. Todo mundo ficou puto, todo mundo falou, vai acabar o YouTube. O que o YouTube fez? Ele criou uma aba chamada
Puta, esqueci o nome da aba, mas era uma aba tipo do For You do TikTok, que acho que era tipo melhores vídeos, página quente do YouTube. Eu não lembro agora o nome, talvez alguém nos comentários saiba. Mas era uma aba onde tinha tipo os top vídeos do YouTube. E aí também tinha lá vídeos recomendados. Então eles começaram aos poucos a trocar. Pra quando você abria o YouTube ou o próprio aplicativo, você pegava o celular, abria o YouTube ou no site, primeiro aparecia quem você seguia. Aí eles criaram uma nova aba chamada assim, recomendado, e tinha a aba do foguinho lá do YouTube também. Em alta. Em alta, acho que era isso, em alta do YouTube. E aí aparecia primeiro em alta ou aparecia primeiro recomendado. Então eles foram fazendo essa troca de forma sutil. E eu falei pra todo mundo, falei, cara, o Instagram ele vai fazer isso também, porque todas as outras fizeram. E o TikTok você abre, é o For You. O Instagram, o YouTube você abre, é recomendado. Não é quem você vai ter uma outra pessoa que você segue, mas é conteúdo recomendado. O Instagram você abre, ainda é quem você segue. E aí, eu lembro que o Instagram, eu falei pra todo mundo, falei, ó, vai ter recomendação, vai ter sistema de busca e vai ter monetização. Vai ter, porque esses são os 3 pilares das outras redes sociais. Se você olhar com um olhar mais crítico, mais lógico, é o que faz as outras redes sociais, que o Instagram tem que ter se ele quer entrar nessa briga. O que acontece? O que ele fez? Ele lançou aquele sistema de 3 feeds. Olha, agora o Instagram vai ter 3 feeds. Sim. Um vai ser quem você segue, o outro vai ser favoritos e o outro vai ser recomendado. E aí, o que várias pessoas, até grandes players do mercado, falaram? O cronológico vai voltar. Pra quem não sabe o que é cronológico, é um jeito bonito de falar que é por tempo. Então, cronológico significa por tempo. Então, tipo, eu postei de manhã, o post saiu de manhã pra todo mundo que me segue. Eu postei à tarde, e aí qual que era a jogada do feed cronológico? Era você postar na hora que as pessoas estavam online. Porque cronológico era mais que por tempo. Então, eu postei meio-dia, vai sair meio-dia. Aí eu olhava, tem mais gente online 8 horas da noite. Então, eu vou postar às 8 da noite, vai aparecer na hora que as pessoas estão online. Esse era o feed cronológico. E várias pessoas grandes do mercado, se vocês forem pesquisar, começaram a falar, o feed cronológico voltou, agora você vai ter que postar nas melhores horas, postar muito vai dar resultado. E eu falei, gente, ninguém vai usar esse negócio, vai ficar meio esquecido, porque, cara, vai ser igual às outras redes sociais. No TikTok, pouquíssima gente usa seguindo. Você abre lá o For You e fica rodando For You. No TikTok, no YouTube, pouquíssima gente vai na aba Estou Seguindo. Você abre a home, vê o que aparece lá e de lá você segue. Uhum. Vai ser a mesma coisa no Instagram. Eu falei, gente, isso aqui é só mais uma prova de que vai virar recomendado. Então, a primeira mudança que eles fizeram, né? Você perguntou como que eles vão entregar, foi essa mudança no feed. Então, hoje você abre o feed no Instagram, só que em 2022 eles fizeram isso de maneira muito agressiva. Foi muito do nada. E aí, você abria o Instagram e daqui a pouco não aparecia mais ninguém que eu seguia, era só conteúdo recomendado. E isso causou um choque nas pessoas. Porque esse é um dos problemas que o Instagram tem. Justamente a pergunta que você fez deve ser a pergunta que os estrategistas do Instagram se fazem todos os dias. É como que a gente vai fazer para entregar o conteúdo recomendado? No ano passado, eles tentaram fazer isso de maneira agressiva. Tipo, do nada, eles mudaram o feed de todo mundo e virou conteúdo recomendado e dane-se, né? E isso causou um choque, porque as pessoas elas não gostam de mudança, assim. As pessoas não gostam de mudança. Então, as pessoas viram ali, opa, mas cadê? Não é como eu tô acostumado, isso aqui tá diferente. E a galera ficou puta, reclamaram. Até eu achei meio ruim, porque o algoritmo do Instagram, ele não é muito bom. Então, começou a recomendar um conteúdo que eu não curtia, uma parada muito nada a ver, assim, com os meus gostos. E aquilo causou, assim, uma revolta muito grande. Teve até a Kim Kardashian e a Kylie Jenner reclamaram, né? E talvez você que tá vendo não saiba quem é Kim Kardashian e Kylie Jenner, mas elas são as influenciadoras mais relevantes dos Estados Unidos, que é o mercado mais relevante pro Instagram. Então, elas são as mais relevantes do mercado mais relevante pro Instagram. Então, quando você tem as maiores e mais relevantes reclamando, isso tem um impacto ali, porque a partir do momento que a Kylie Jenner e a Kim Kardashian reclamaram, elas são irmãs também, teve um post que elas divulgaram no Instagram que em poucas horas ele bateu assim milhões de alcances falando, faça o Instagram ser um Instagram de novo. E aí o Instagram, tipo assim, viu, cara, ficou todo mundo puto, a gente mudou rápido demais. E aí eles voltaram atrás, cancelaram aquela mudança na mesma hora, e agora eles estão fazendo isso aos poucos, mas tá acontecendo. Então, você entra ali e tem um pouquinho de conteúdo recomendado. No Reels já é 100% recomendado. No Reels você abre ali e tá nem aí pra quem você segue ou não. Uhum. Então, eles estão fazendo isso aos poucos. E tem a aba Explorar, só que a aba Explorar, ela é
Eu digo que hoje ela é o melhor lugar para você crescer, porque na aba explorar só entram usuários ativos. Então, a pessoa, por que é um usuário ativo? É um usuário que ele vai atrás do conteúdo, né? Porque a maioria das pessoas são usuários passivos, que a pessoa ela abre o Instagram e ela vê o que aparece. Isso é um usuário passivo, ele não faz uma ação para ir atrás do conteúdo. O usuário ativo, ele abre o Instagram, ele vai até a aba explorar, ele olha os conteúdos e ele escolhe o conteúdo. Então, quando você tem um usuário que veio da aba explorar, ele é um usuário ativo, ele veio até você. Nossa. Então, normalmente, esse usuário da aba explorar, ele é o mais engajado. Ele é teu seguidor, aquele que vai clicar no link, que vai engajar, que vai mandar para outras pessoas o teu conteúdo. Então, o seguidor da aba explorar hoje, ele é um seguidor ativo. Isso significa que ele é um seguidor engajado, um seguidor que compra, um seguidor que vem. E aí, o seguidor que vem do recomendado, ele já costuma ter um perfil de usuário mais passivo na rede social, que ele vai vendo ali também. Ele também tem, sim, o seu valor, é muito bom, e até são a maioria das pessoas, só que costuma ser um seguidor um pouco menos engajado. Então, a forma que o Instagram tá fazendo hoje de colocar ali o conteúdo como recomendado é mudar aos poucos para que as pessoas vão se acostumando e não cause uma estranheza nas pessoas. Então, aos poucos você vai entrando e aí tem um conteúdo recomendado, aí daqui a pouco tem mais um, daqui a pouco vai ser tudo recomendado. O próprio CEO do Instagram, que é o Adam Mosseri, né? Muita gente acha que é o Zuckerberg. O Zuckerberg é o criador do Instagram. Não, nem é o criador, ele comprou o Instagram. Sim. Ele é o dono do Instagram. Só que ele não é o que é o CEO, o que é o dono? O dono é o cara que é o dono. Ele é a parada é dele, né? Não só ele não é o único dono, mas ele é o maior dono. E o CEO é o chefe. Então, o CEO é quem manda, é quem toma decisão, é o chefe ativo. Então, apesar do Zuckerberg ser o dono, ele não é o chefe, entendeu? Ele não é a pessoa que tá ali o dia inteiro falando pros colaboradores o que eles têm que fazer. Então, o CEO, que é o Adam Mosseri, eu não sei como pronuncia, mas é Mosseri. E aí, esse Adam, ele falou que ele falou assim, olha, a gente entendeu que a gente errou porque a gente fez a mudança de forma muito abrupta. Mas eles vão fazer em 2023 essa mudança, eles estão fazendo, só que agora eles vão fazer mais devagarinho. Mas no final, acho que até o final de 2023, no máximo, na metade de 2024, já vai ser 100% conteúdo recomendado. Por isso, quem não aprender a criar conteúdo para ser recomendado, não vai mais ter alcance no Instagram. Assim como quem não sabe criar vídeos no YouTube, que a gente estava falando disso hoje mais cedo, quem não sabe criar vídeo no YouTube para ser recomendado no YouTube, não tem views no YouTube, entendeu? Você tem que aprender a jogar o jogo da rede social, e o jogo do Instagram, ele tá mudando. Meu, que interessante isso. Inclusive, o CEO que você falou, ele sempre dá as dicas ali no Instagram dele, né? Ele tá sempre trazendo as atualizações de como vai acontecer, o que vai funcionar daqui pra frente. Ele tem uma vez por semana... Pra quem sabe inglês, é bem interessante seguir ele. Porque toda semana ele faz uma sessão de perguntas e respostas no Instagram dele. Isso é bem raro, ter algum CEO que fale com o público dessa maneira. É bem raro, assim. Eu não lembro de outra rede social que faz isso. Tipo, eu nem sei quem são CEOs. E são conteúdos bem feitos, né? Bem produzidos. Eu não sei quem são CEOs do YouTube, entendeu? Por exemplo. Não sei quem são. Não são, assim, acessíveis igual a Adam. Acessíveis aí de uma maneira controlada. Mas ele faz aquele pergunte qualquer coisa e toda semana... ele dá dicas ali do que ele acha. Por exemplo, hoje mais cedo eu postei lá no meu perfil um carrossel dele falando ali o que ele prevê pra internet em 2023. Qual dica que ele dá pra quem tá começando. E, cara, tem um vídeo dele que ele fala assim, olha, a dica que eu dou pra quem tá começando é criar conteúdo com intenção. Que aí entra na pergunta que vocês fizeram, que eu acho que eu nem respondi, porque eu vou mudando de assunto. O que é o marketing de intenção? Ele é o marketing de conteúdo adaptado ao Instagram, porque o algoritmo do Instagram, agora lembrei porque eu falei de algoritmo, porque o algoritmo do Instagram, ele funciona por recomendado e o teu não é por cronológico. Então, como que funciona o marketing de conteúdo, né? Já mudando o assunto aqui. O marketing de conteúdo Mas é bom assim, que daí você fala a diferença entre marketing de conteúdo e marketing de intenção. O marketing de conteúdo, você posta post topo de funil, que tende a trazer mais seguidores. Você posta o post meio de funil, que tende a trazer mais engajamento. E você posta o post fundo de funil, que tende a fazer vendas, tá? E por que eu usei a palavra tende? Eu usei de forma tendenciosa. Por quê? Porque nem sempre traz. Porque assim, pro funil funcionar, a pessoa tem que passar por todas as etapas. Só que o conteúdo do Instagram, ele não entrega todos os seus conteúdos. Então, se você vai fazer um post topo de funil, a pessoa A vai receber. Você vai fazer o conteúdo topo meio de funil e a pessoa A não vai receber, vai para uma pessoa B.
E aí você vai fazer o fundo de funil, aí a pessoa A recebe. Aí a pessoa recebeu o começo do funil e o fundo do funil. Ou uma pessoa recebeu o fundo de funil e não recebeu o começo, ela nem vai entender. Ou seja, ele não entrega os seus posts, como por exemplo no e-mail. No e-mail marketing funciona, porque você manda uma sequência de e-mail, todo mundo recebe no e-mail na sequência. Você faz uma sequência de posts, não vai entregar na sequência, não vai, acabou. Você pode achar ruim, pode achar bom, mas é um fato, não vai entregar todos os seus posts para pessoa em sequência. Então, o que é o marketing de intenção? Por que o nome é intenção? Porque você vai postar já com a intenção do resultado que você quer ter. Então, eu tava até dando uma dica aqui, o pessoal que tava aqui antes falando sobre stories, né? Pra decidir se o stories foi bom ou não, os números do stories. Como que eu sei se os meus números dos stories estão bons? Muita gente vai falar assim, ter mais view. Só que aí depende. Por quê? No marketing de intenção, eu resolvi facilitar as coisas, porque eu sou uma mulher ocupada e o meu público também, a maioria é mulher ocupada, tá? E aí tem que cuidar da casa, todas aquelas questões de ter que cuidar da casa, tem que trabalhar, aí é filho, aí é não sei o quê, aí é, sei lá, almoço da família. É muito compromisso que a gente tem como pessoa adulta, né? Meu público são mais pessoas adultas. Então, eu quis deixar tudo mais fácil, mais direto, para eu também não perder meu tempo. Então, o que o marketing de intenção faz? Eu agora quero crescer no meu perfil do Instagram. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar fazendo topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Eu vou fazer conteúdo para crescer. Então, o meu conteúdo ele vai ter a intenção de crescer. O que é um conteúdo com intenção de crescer? É um conteúdo com intenção de me trazer seguidores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um conteúdo que ele seja feito para pessoas que ainda não me seguem. Ou seja, naquele conteúdo provavelmente eu vou me apresentar, ou eu vou falar uma coisa que não é da minha vida pessoal, porque a pessoa não me conhece, ela tá... Uma das regras que tem que ter na internet, que até na vida, é que ninguém tá nem aí pra você. As pessoas, elas querem... Qualquer pessoa que entende muito de venda fala isso. As pessoas, elas querem saber o que tem pra elas. Então, quando você vai criar um conteúdo pra atrair pessoas que não te seguem, você tem que entregar algum valor pra elas. Aí o valor pode ser entretenimento, pode ser uma coisa engraçada, pode ser uma coisa que vai emocionar, que vai fazer ela chorar, que vai fazer ela achar lindo. Pode ser uma informação que ela vai falar, nossa, isso aqui eu não sabia, que interessante. Pode ser uma conexão emocional, como eu já falei, são vários tipos de o que é valor, para cada um vai depender. Mas você tem que entregar um valor que atrai a pessoa que você quer atrair. Então, assim, se eu quero crescer, eu vou fazer conteúdos que apareçam para alguém que não me conhece, que entreguem valor para que aquela pessoa queira me seguir, e eu vou pedir na chamada para ação, todo o conteúdo que você cria, você tem que pedir para a pessoa tomar uma ação, porque as pessoas não lembram de tomar ação e tal. E aí a tomada de ação que eu vou pedir para a pessoa vai ser para ela me seguir. Eu não vou pedir para ela, curte, salva, comenta. Se eu quero crescer, eu vou pedir para ela me seguir. Então, acho que isso também as pessoas não falam faz um conteúdo topo de funil. Eu acho que o marketing de conteúdo, ele não se adaptou à realidade das redes sociais. Ele tá, digamos assim, ultrapassado. Ele serve muito para e-mail marketing, para empresas que têm um orçamento de 100 milhões de reais para anunciar no YouTube. Para eles talvez funcione, mas para quem tá usando rede social não funciona. Não funciona com o algoritmo das redes sociais. Então, eu quero crescer, então eu vou criar posts para crescer. Eu quero ter mais engajamento agora, porque o teu objetivo ele vai mudando. Agora eu quero crescer, agora eu quero engajamento, agora eu quero curtida, agora eu quero vender. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do meu perfil. Meu primeiro objetivo foi crescer. Por quê? Porque ninguém me conhecia ainda. Eu comecei, apesar de eu já ter público do YouTube e tal, era um público bem diferente do que eu queria atingir. Quando eu vim pro Instagram, aconteceu, eu tinha um perfil já com tipo 100 mil seguidores. Se eu estiver fugindo muito do assunto, vocês podem me cortar. Tá ótimo. Bom? Eu tinha um perfil do Instagram lá com 100 mil seguidores. Só que nesse perfil eu não criava conteúdo. Porque esses seguidores, eles vieram de outras redes sociais. Como eu expliquei lá no começo, né? Eles não me seguiam pelo Instagram, eles vinham por outros lugares. Então a pessoa gostava de mim no YouTube, a pessoa gostava de mim no site, sei lá, ela me seguia no Instagram. E naquele período eu só postava foto, tipo, foto minha num evento, foto minha usando uma fantasia no Dia das Bruxas, sei lá, mostrava assim fotos como qualquer outra pessoa famosa, né, que tem seguidor, ali posta foto pessoal e as pessoas que seguem, são fãs, gostam de ver. E eu postava esse tipo de conteúdo. E aí, quando surgiu o Reels, eu falei, bom, vou fazer Reels. Vou ver o que dá. Cara, quando surgiu o Reels, qualquer Reels pegava muita view. Era assim, absurdo. Quando eu falo qualquer Reels, é qualquer Reels mesmo. Você botava uma tela preta escrita, qualquer frase, e pegava 100 mil views. E aí eu fui me aventurar no Reels.
E aí eu lembro que eu fiz 3 tipos e eu falei, bom, o que eu vou fazer no Reels? Não sei, vamos testar. Primeiro eu fiz Reels tipo de trending, até no começo tinha umas trends que era tipo, era você com os amigos, aí tipo, você prefere chocolate ou pizza? Aí quem prefere chocolate vai pra direita, quem prefere pizza vai pra esquerda. Eram umas trends bobas assim. Mas só recapitulando, sua intenção era crescer o perfil. A minha intenção era crescer, isso. Então eu fazia, lá no meu perfil pessoal ainda, eu não tinha ainda marketing de atenção, né? Eu fiz esse tipo de conteúdo. E eu não... Fiquei fazendo trending e tal. E aí eu não gostei. Eu achei, deu, sei lá, 100 mil views, mas eu não senti que eu gostei daquilo. E aí depois eu criei conteúdo sobre estilo de vida mais saudável, que é uma coisa que, como eu falei, eu tinha depressão, não sei o quê. Então eu procurei como ser mais saudável dentro de casa e tal. Eu procurei dicas. Aí eu dei uma dessas dicas, deu bastante view, mas eu não senti nada, ainda não gostei. E aí depois eu fui dar dicas de criação de conteúdo, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí eu dei lá dicas de, como fazer um bom título pro seu post, como funciona o Instagram. E aconteceu uma coisa que eu não tava esperando. Naquele meu perfil eu tinha 100 mil seguidores, era muito público, assim, de YouTube e tal. Só que também tinham pessoas, amigos pessoais que me seguiam, que eu tinha um perfil só. E aconteceu uma coisa que eu não tava esperando, que foram amigas minhas pessoais, me responderam na DM. Uma amiga minha, foram 3 pessoas que me marcaram muito. Uma amiga minha, que ela é tatuadora, e ela chegou pra mim e falou assim, nossa, eu segui as tuas dicas no meu perfil de tatuagem e deu muito certo, que legal, dá mais dicas. E aí uma amiga minha, que ela, na verdade, minha prima, né, que também é minha amiga, ela tem um café, ela tem uma loja de café. E ela falou assim, nossa, eu adorei as suas dicas, vou usar no meu perfil de café, que legal, pra conseguir clientes. E aí a minha outra amiga, que era arquiteta também, ela falou que ela ia fazer no perfil dela pra conseguir clientes. E quando elas falaram comigo, eu senti aquela mesma paixão que eu senti a primeira vez que eu vi um site. Foi tipo assim, caraca, isso aqui... Achei meu rolê. Achei meu rolê. Por quê? Porque me veio na cabeça todo um filme de como criar conteúdo mudou a minha vida. Em tudo, como eu falei, em todos os sentidos. E aí eu falei, cara, agora eu tenho a chance de ajudar outras mulheres a terem a mesma liberdade que eu tive. Ajudar outras mulheres a se libertarem de pai, de mãe, de não depender financeiramente de ninguém, que elas podem criar conteúdo e ter essa independência financeira, ou até alguém que tá sozinho em casa, ter amigos e tal, ter a mesma oportunidade que eu tive. E aí aquilo pra mim foi tipo, cara, é isso. Eu tenho a chance de ajudar outras pessoas a conseguir a liberdade que eu consegui. Eu vou ajudar essas 2 pessoas. Então, eu criei esse meu perfil, principalmente focado em mulheres, mas não é só para mulheres, eu tenho alguns alunos homens, mas eu foco a comunicação no feminino. Então, os homens que me seguem, eles não se importam de eu falar, oi, as minhas seguidoras e tal, mas não tem nada voltado ao feminino, mas eu falo no feminino. Por quê? Por otimização de perfil. Também é uma das coisas que a gente pode falar mais pra frente. Então, meu primeiro objetivo era um público completamente diferente. Eu queria um público de mulheres mais velhas, eu digo assim, adultas, né? Eu queria um público de mulheres adultas que estavam empreendendo, que estavam querendo buscar esse crescimento profissional. E aí eu falei, bom, então vou começar um público do zero, pra atrair esse público que até então eu não tinha nas minhas redes sociais. Era outro público, era meu público de fã, de jogos, de não sei o que, de entretenimento, era outra vibe. Comecei do zero. Então, meu primeiro objetivo era, eu quero atrair mulheres que têm ali de 25 a 45 anos, que têm uma carreira ali, elas querem conseguir usar o Instagram para crescer o negócio delas. É esse público que eu quero atingir. Então, meu primeiro objetivo era a intenção de crescer com esse público. Então, o que eu fiz? Eu fiz conteúdos que atraem mulheres que querem crescer no Instagram. Então, por que eu falo no feminino? Eu uso cores rosas e tal, porque eu gosto muito de rosa e eu sei que é uma cor que atrai mais outras mulheres também, assim como eu. Eu fiz pensando muito em mim. A galera fala, qual é essa persona? No final das contas, é isso que Isso, tipo, eu sou o meu, digamos assim, meu perfil transformado. Eu quero outras pessoas como eu que querem uma transformação parecida com a que eu tenho. Perfeito. E aí eu falei, bom, vou atrair mulheres com conteúdos assim. Aí eu comecei a dar dicas de como criar conteúdo e eu conheci o Canva. Uhum. E quando eu conheci o Canva também, foi a mesma coisa. Caraca, que massa! Por quê? Porque até então o design ele não era acessível. O design você tinha que ter Photoshop. Photoshop é pesado. Não é qualquer PC que roda Photoshop. Photoshop era caro. Agora ele tem assinatura, mas ele era caro. Ou você tinha que craquear, dar um jeitinho. Não é todo mundo que sabe craquear, não é todo mundo tem PC bom, não é todo mundo tem dinheiro pra pagar o Photoshop. E o Canva, cara, ele tornou o design acessível. Qualquer pessoa consegue abrir o Canva e fazer um banner, consegue fazer um negócio massa ali no Canva. E aí eu falei, cara,
no Canva dá para criar conteúdo. E aí eu comecei a ensinar as mulheres a criarem conteúdo com o Canva. Também daí que entra na parte estratégica, que eu vi que o Canva, além dele ser muito massa, eu falei, cara, isso aqui não é possível, isso aqui tá crescendo muito. E eu vi que o Canva, ele tava crescendo muito. Hoje o Canva, ele tem mais público do que marketing digital. E quando eu comecei a criar conteúdo, ensinando mulheres a crescer com o Canva, eu comecei a crescer muito rápido. E aí eu fazia isso, eu ensinava, tipo, como fazer como fazer uma capa bonita pro seu post usando Canva. Como fazer não sei o quê. E eu dava dicas de como criar conteúdo com o Canva voltado para mulheres. Então, o meu conteúdo era crescer. Depois que eu cresci e o meu dinheiro foi acabando, porque eu comecei tudo isso com dinheiro guardado. Graças a Deus, eu tive essa oportunidade de poder guardar dinheiro e me dedicar 100% a isso, né? No começo, eu tive que criar conteúdo e trabalhar, mas com o conteúdo eu guardei dinheiro suficiente para eu poder começar esse negócio novo só me dedicando a ele. Que foi um grande privilégio que nem todo mundo tem. Uhum. E aí eu pude me dedicar. Só que aí o dinheiro tava acabando, porque eu não tava mais com fonte de renda, eu tava sustentando minha família inteira, que foi na pandemia, então minha mãe perdeu o emprego e tal, e eu tava sustentando toda minha mãe, meus irmãos, todo mundo. Tinha que pagar todas as contas de casa de uma família inteira, e eu não tava com nenhuma renda, e eu precisava ganhar dinheiro. E aí, bom, como que eu vou ganhar dinheiro agora? Então vou ter que começar a ganhar dinheiro com o meu Instagram. Infelizmente acabou o dinheiro, porque eu tinha muito receio de vender. Então eu sinto que eu sempre tinha alguma desculpa. Não, agora eu não vou vender porque eu ainda não tenho muito seguidor. Uhum. Eu não vou vender ainda porque eu não tenho produto. Mas na verdade era insegurança, medo de vender. E aí eu falei, bom, agora eu tenho que começar a vender. O que eu faço? Eu tô tendo nervosa contando que tinha que começar a vender. E agora, né? E aí eu falei, bom, então eu tenho que criar conteúdo pra vender. Só que eu ainda tinha bloqueio pra vender. E eu acho que uma coisa que é muito importante eu falar aqui é que o mindset faz muita diferença. Faz muita diferença, assim. Porque eu tinha muito medo de vender e eu precisava fazer conteúdo pra vender, eu precisava ganhar dinheiro e eu tinha medo de vender. E aí uma coisa que me ajudou muito foi que um dia eu tava lá e eu recebi um e-mail. Eu compro muito curso, assim. E aí num desses cursos que eu comprei, eu recebi um e-mail, assim, perca o medo de vender com Vitor Damasio. Eu falei, bom, vou clicar aqui, eu tenho medo de vender. E aí eu assisti uma live do Vitor, que era uma live gravada, assim, de 1 hora, que o Vitor Damasio, pra quem não sabe, ele ensina a vender e tal, e ele é muito vendedor, ele é muito, muito bom, assim, né? Gigante também. Pô, o Vitor é um dos meus grandes mentores, assim. Se eu tô aqui onde eu tô hoje, um dos meus grandes mentores foi o Vitor. Foram 2, foi o Vitor e o Leandro Ladeira. O Leandro Ladeira me ensinou a parte de estratégia, de vendas. E o Vitor, foi com o Vitor que eu quebrei meu mindset. Porque eu vi aquela live dele e ele me mostrou daquele jeito dele de coach e tal, com aquela inteligência de comunicação. Ele me fez entender que a venda não é algo ruim. Por quê? A venda, ela é algo bom, desde que você entregue mais valor para a pessoa do que ela tá te dando, porque aí se torna um bom negócio. Tipo, quando a gente compra, por exemplo, sei lá, eu compro um iPhone, com esse iPhone eu consigo criar conteúdo e ganhar dinheiro. Cara, foi bom para mim que eu comprei o iPhone. Agora, se eu compro uma parada ruim, é ruim. Então, com o Vitor, eu entendi que tá tudo bem vender, desde que eu vendo um produto bom, um produto que ajude as pessoas. Uhum. E aí, isso me desbloqueou. Tipo assim, eu vender o meu produto não é uma coisa ruim, porque eu vendo um produto bom, eu vendo um produto que ajuda as pessoas. Então, ele falou assim, olha, você tem que vender, você tem que entregar 10 vezes mais do que a pessoa tá pagando. Então, assim, eu acho que o meu curso, ele vale R$1.000, então eu vou vender ele por 100. E aí, eu vou me sentir bem de vender, porque eu sei que ele vai ajudar a pessoa que vai comprar e vai fazer. Então, eu comecei a focar nisso, de fazer um produto que trouxesse resultado pras pessoas, para que eu me sentisse confortável o suficiente de vender ele. E foi o que eu fiz. E aí, eu comecei a vender o meu produto com conteúdos de venda. E aí, eu consegui começar a vender. Então, como que é um conteúdo com intenção de venda? Cara, um conteúdo com intenção de venda, ele primeiro assim, eu pelo menos vendo para quem já me conhece. Então, eu não gosto de sair vendendo para um completo estranho, porque eu acho que é mais difícil vender para quem não conhece a gente. Eu gosto de ir pelo caminho mais fácil, porque a vida já é muito difícil. E aí... É mais prático, né? Mais prático. Eu vou sempre pelo caminho mais prático, mais seguro. E é mais prático, mais seguro você vender para quem já te conhece. Então, primeiro eu fiz um conteúdo para ganhar muitos seguidores. Eu já tava ali nos 100 mil seguidores e não vendia nada. Aí depois eu comecei a vender. Então eu comecei a fazer um conteúdo para venda. Aí no conteúdo para venda, então eu boto um título que não é para atrair pessoas novas, é um título para alguém que já me segue. E normalmente é um título que resolve um problema, ou ele resolve um problema, ou ele cede um desejo. Digamos assim, todo mundo tem dor e todo mundo tem desejos que tem, assim, dentro de si.
Então, eu coloco, ou, por exemplo, uma coisa que a pessoa vai ganhar, vou dar um exemplo prático, é como aumentar o seu engajamento do Instagram, porque o meu público, a dor é não ter engajamento, e o que eles querem é ter engajamento, é praticamente isso. E aí, eu coloco lá um conteúdo de ganho. Como aumentar o engajamento do seu Instagram. E aí, nesse conteúdo de vendas, depois de muito estudar, aprender com grandes vendedores, como o Vitor Damasio, o Ladeira, o Frank Kern, que é gringo também, eu aprendi com ele, o que acontece? Na venda, você tem que elevar o nível de consciência da pessoa. Venda é percepção de valor. E aí, o que é elevar o nível de consciência? Existem os 5 níveis de consciência da pessoa. Mas antes de você falar dos 5 níveis de consciência da pessoa, deixa eu recapitular uma coisa. Você disse, lá, voltando atrás, lá que você falou do marketing de conteúdo e marketing de intenção. Na sua visão, só para trazer mais perspectiva pra galera, naquele momento que você percebeu que você precisava, que as pessoas estavam chegando em você, pegando as suas dicas, ali naquele momento que você entendeu que precisava fazer marketing, ensinar as pessoas a fazerem marketing de intenção, porque naquele momento os seus conteúdos foram intencionais. É isso? E isso foi assim, eu comecei a crescer muito com o Canva, e aí as pessoas começaram a crescer muito rápido. Tipo assim, eu peguei 100 mil numa quantidade rápida, mais normal. E aí do 100 mil pra tipo, 600, eu fui mais rápido do 100 mil pro 600 mil do que do 0 pro 100, porque eu descobri um jeito de crescer muito rápido. Eu falei, bom, se eu criar conteúdo com a intenção de crescer e distribuir ele em vários funis do Instagram, do algoritmo, porque o Instagram tem vários algoritmos, né? Eu só não falo isso pra não assustar as pessoas, mas é um algoritmo com vários algoritmos dentro dele. E aí eu falei, bom, se eu usar isso aqui pra crescer, e eu usar o algoritmo e eu criar conteúdo pra crescer, eu vou crescer muito. E aí o que aconteceu? Eu comecei a crescer muito. E aí as pessoas, em vez de elas quererem aprender Canva, elas ficavam, o que você fez pra crescer aí? Que você tá crescendo muito rápido, você tá comprando seguidor. Falei, gente, se eu tivesse comprado 600 mil seguidores, hoje eu tava pobre, porque eu imagino que é bem caro, né? E aí eu não tenho dinheiro pra comprar tudo esse seguidor. E aí eu comecei a ver que as pessoas, elas tinham mais curiosidade, vontade e desejo de aprender a ter resultado no Instagram do que de criar conteúdo com o Canva. E aí eu fui aos poucos ensinando para as pessoas. Falei, é que eu faço conteúdo com intenção de vender. Eu faço conteúdo, eu distribuo meu conteúdo em vários algoritmos. E aí as pessoas começaram a se interessar mais nisso. E foi aí que eu vi a oportunidade de vender algo que de fato as pessoas queriam. Então, falando agora na questão de venda, de números, né? Quando eu vendia curso de ensinando Canva e tal, eu vendia, mas tipo assim, saía meio no 0 a 0. Não conseguia ter muito lucro. Tipo assim, tudo que eu gastava para vender e para viver era o que entrava, e eu vivia um dia ganhando dinheiro para pagar o dia seguinte, entendeu? E quando eu comecei a ensinar as pessoas a criarem conteúdo no Instagram e eu entendi o que as pessoas queriam aprender, aí eu comecei a vender isso e foi a virada de chave. Foi a virada de chave pro meu negócio decolar. Então, quando eu descobri que eu tinha que vender uma coisa que as pessoas queriam comprar e não necessariamente o que eu achava que elas tinham que comprar. Legal. Bom, aproveitando que a gente tocou nessa questão de... Você falou aí a questão de como crescer um perfil, você cresceu muito rápido. E eu imagino que muito disso seja de engajamento. Quantas pessoas estão ali com você, te acompanhando, e naturalmente o Instagram vai te recomendar para perfis semelhantes. Então, aproveitando sua especialidade, né, porque você tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, hoje vamos começar ao contrário. Ao invés de a gente falar assim, o que fazer para ter esse engajamento, vamos pelo contrário. Quais são as coisas que você não pode fazer para perder esse engajamento? Tipo, como matar o seu engajamento? Tipo, eu sou uma pessoa que eu já tenho muito engajamento, o que eu faço agora pra não perder? Isso. Ou se você começou agora e, tipo assim, a pessoa acha que, por exemplo, eu vou usar uma ferramenta que vai ficar dando like nas pessoas seguindo. A pessoa, isso aqui vai explodir na rede social. Mas, na verdade, não cometa esses erros, tá né? Isso, erros que não pode cometer pra poder manter o engajamento. Gente, o primeiro erro que todo mundo comete, eu também cometi, é o de seguir pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, a primeira coisa que você faz é ver se a pessoa que tá te ensinando a fazer aquilo, ela faz o que ela tá ensinando. Porque esse foi o meu primeiro erro. Então, eu sabia crescer em outras redes sociais, mas não sabia crescer no Instagram. Aí eu fui lá e comprei uns 3 cursos de como crescer no Instagram. E aí, o que eles ensinavam? Usar hashtag. Sei lá, postar conteúdo no melhor horário. E aí, eu testei essas coisas e não funcionou. Eu não tive resultado. E aí eu fui chorar pra um amigo meu, reclamar, chorar as pitangas pra ele. E ele falou assim, cara, mas você já cresceu em outras redes sociais, você vai conseguir crescer. E aí me veio esse estalo de tipo, realmente, eu vou parar de seguir essas dicas e vou ver
o que realmente está funcionando. Vou estudar com o meu crânio inteiro ali, do meu cérebro de programadora, de pessoa nerd viciada em estudar, e vou entender esse negócio. E aí eu entendi que muitas das dicas que as pessoas dão não funcionam. Então, por exemplo, assim, usar hashtag. Eu sempre falo para as pessoas que usar hashtag é ruim, e as pessoas falam, mas eu botei hashtag no meu post e eu tive engajamento. Gente, eu não sei se lá fora isso é comum, mas aqui no Brasil existem alguns serviços de automação. O que é esse serviço de automação? Eu vou lá e pago esse serviço. E aí, por exemplo, eu tenho uma loja de sapato. Aí eu pago lá o serviço de automação e eu falo lá, olha, eu quero seguidores que têm interesse em sapato. Aí eu entro com o meu perfil lá. Aí, esse serviço de automação, ele vai pegar o meu perfil no Instagram e ele vai sair curtindo todos os posts que tiverem a hashtag sapato. E aí, ele vai curtir, por quê? Porque eu vou curtir, eu vou seguir alguém que usa a hashtag sapato, porque aí a pessoa vai ver, olha só, a loja não sei quem me seguiu, vou ver. A pessoa vai ver o meu perfil e me segue. Então, as pessoas, elas usam essa automação. E aí, quando você, na inocência, cria um conteúdo bom e coloca lá a hashtag sapato, você tá fazendo isso porque você é uma pessoa boa que quer crescer e fala, meu conteúdo é de sapato. Aí vai vir a pessoa com automação, vai curtir teu post, vai te seguir, e depois eles tiram o segmento, tá? Vocês vão ver que do lado uma loja te segue, ela para de seguir, ela tá usando esse serviço. E aí você vai ter esse engajamento. Só que daqui a pouco você começa a usar essa hashtag em vários posts seus. Porque, quando eu uso a hashtag sapato, vem curtida. Aí ele E aí ganha. você vai usando. Só que você vai usando assim, e aí fica os robozinhos te engajando com você. Uhum. Uma hora o Instagram vai olhar e vai falar, olha só, o perfil dessa pessoa que tem um monte de gente usando. Porque o Instagram, ele sabe quem usa automação. Ele vai falar, tem um monte de gente com automação engajando com essa pessoa aqui. Essa pessoa deve estar usando automação ela mesma, ela tá usando de propósito. E aí o algoritmo vai começar a te punir. E você, às vezes, não tem engajamento porque tu acha que, porque o algoritmo é ruim, não sei o quê, mas é porque tu tá usando uma hashtag que tem pessoas que usam automação que estão engajando com você por essa automação. Ou estão te seguindo por causa dessa automação. Então o Instagram vai achar que você tá usando automação. Outros 2 problemas de usar hashtag. Tem hashtags que são banidas no Instagram. Porque o Instagram, ele tem uma série de regras. Por exemplo, o Instagram não gosta de conteúdo sexual na plataforma. E aí, tem, por exemplo, uma muito clássica que todo mundo conhece, é que tem uma hashtag sextou. No Brasil é hashtag sexta-feira, chegou. Uhum. Só que em inglês significa sex to you. Então é sexo pra você, o sextou em português. E aí tem gente que usa hashtag sextou. O Instagram acha que você tá postando hashtag sexo pra você. E ele vai te dar um que a gente chama de shadow ban. Shadow ban é um ban de sombras. Por que é um ban de sombras? Porque ele é um ban oculto. O Instagram não chega pra você e fala, olha, você usou uma hashtag proibida, então você está banido. O que o Instagram faz? Ele começa a te ocultar da plataforma sem você nem saber. As pessoas não conseguem buscar você. As pessoas não conseguem. Pra você você tá vendo isso aqui, você quer saber se tá em Shadowban? Você vai em outro perfil do Instagram e busca o teu usuário do Instagram. Se você for digitando lá teu usuário e ele não aparecer até você digitar completo, você tá com esse ban oculto. E muita gente toma sem nem saber. Tomei Shadowban, o que eu faço? Primeiro, para de fazer o que você fez, que te deu Shadowban. Continua postando que ele sai com o tempo. Agora, se a pessoa não sabe o que fez, só que a pessoa não sabe. E aí, uma das coisas que casa Shadowban. Conteúdos proibidos. Aí tem várias coisas que o Instagram proíbe. Você vai lá no Google e procura regras do Instagram. Por exemplo, não pode, eu acho que assunto muito voltado à política é bem assim, depende o que você vai postar. De sexo, essas coisas mais que costumam ser proibidas no geral em qualquer lugar, sabe? De drogas, de não sei o quê. Uhum. E aí, esses conteúdos, eles são proibidos. Então, você postar hashtags que tenham a ver com isso, ele vai te dar esse shadow ban. E o terceiro ponto do porquê eu não uso hashtags e recomendo as minhas alunas não usarem, é porque existe muita questão de tráfego pago contra tráfego orgânico. Para quem tá assistindo e não sabe o que é tráfego pago, tráfego é você trazer as pessoas para o seu perfil. E aí tem o pago, que é você pagar para as pessoas virem até o teu perfil. E tem o orgânico, que é gratuito. Então, o tráfego pago é você pagar, rodar. Por exemplo, você pegar um post seu, você vai no Instagram, clica em promover. E aí você paga um dinheiro pro Instagram e o Instagram entrega ele para mais pessoas. Então, isso chama tráfego pago de promover no Instagram, na prática.
Quando você não pode promover conteúdos que tenham hashtag. Então, eu acho que chega num nível ali que eu ensino minhas alunas também, que você tem que promover também, porque o promover ele não é ruim, pelo contrário, ele é muito bom pro orgânico se você fizer ele do jeito certo. Então, se você usar hashtag nos seus posts, todos os posts que você usar hashtag, você não vai poder promover. Então, eu vejo assim, hashtag funciona, até que funciona. Só que, ela tem tantos riscos e tanta coisa pode prejudicar. E tudo isso que eu tô falando que prejudica é porque eu me ferrei com essa. Eu já tomei shadow ban por usar a hashtag banida. Eu já tive engajamento de alcance de robozinho, porque eu usei hashtag que tinha automação. E eu já tentei promover post que tinha hashtag e aí me lasquei. O Instagram foi lá e falou, você não pode. Daí ele restringe o seu anúncio. Você fica com a conta meio marcada. Às vezes, se você tentar fazer vários posts, você pode até acabar sendo proibido de anunciar na plataforma. Então, eu sei que isso dá problema, porque eu tive esses problemas. Então, por isso também que eu digo pra vocês de seguir alguém que, tipo, a pessoa ensina a criar conteúdo, mas ela cria o conteúdo do perfil dela ou ela paga alguém pra criar? Porque aí, quando você é o que o pessoal da marca chama de skin in the game, né? Então, quando eu tô ali postando conteúdo, eu vou aprendendo na marra, me ferrando, o que funciona e o que não funciona. Então, eu vi que, por exemplo, você perguntou de erros. Um erro é usar hashtag que pode estar cometendo isso. De você tentar promover e se ferrar, de você usar uma hashtag proibida, ou de você usar uma hashtag que você não sabe. Outro erro também, que esse afeta mais perfis pequenos. E muitas alunas minhas cometem sem saber. E é polêmico isso aqui, hein? Pedir porque as pessoas não entendem por que é um problema, elas ficam meio, mas eu não posso fazer isso. Que é você pedir para pessoas próximas de você engajarem com seus posts. Então, vou dar um exemplo bem clássico, assim, porque o meu público é majoritariamente feminino, mulheres, né, que já são mais adultas, elas têm família e tal ali. Aí a mulher, ela cria o perfil, tipo, ela é nutricionista e ela quer atrair mulheres grávidas, que ela faz nutrição nichada para mulheres grávidas. E aí ela faz conteúdo dela, ela tem pouquíssimos seguidores, ela tem, sei lá, 10 seguidores. E aí ela pede pro marido e pro filho dela curtirem, pra dar engajamento. E o Instagram, o algoritmo, ele funciona assim, ele vê as pessoas que engajaram com o teu post, até o Marcelo falou aqui, e ele entrega para pessoas parecidas com essas pessoas. Então, por exemplo, você é uma nutricionista que quer atrair mulheres grávidas, você faz um post e você pede pro teu marido curtir. Teu marido é um homem de 43 anos. Só que ele curtiu porque ele é teu marido, ele quer te apoiar, ele tá sendo legal. Só que aí, o que o Instagram, o algoritmo vai ver? Ele vai falar, olha, um homem de 43 anos gostou desse conteúdo, vou mostrar para outros homens de 43 anos. Aí um cara de 43 anos vai aparecer um conteúdo pra ele de nutrição, pra como mulher grávida se alimentar no 3º semestre da gravidez, sei lá. Aí ele vai falar e vai ficar tipo, não quero ver isso. Ele vai ignorar. E aí o Instagram vai ver, não, mas quando eu recomendo o conteúdo dessa pessoa, as pessoas saem do Instagram, vão parar de recomendar. Então, um dos erros é, por exemplo, você pedir pra amigos e família curtirem seu post. Só que isso também pode ser uma vantagem, por quê? Porque, por exemplo, se eu quero atrair mulheres grávidas, eu tenho amigas minhas que são mulheres grávidas, eu posso pedir para elas curtirem, e aí sim o Instagram vai recomendar para outras pessoas. Então tem que ter uma intenção. Isso. Então, o que acontece? Eu acho que o maior erro das pessoas é não saber como o Instagram funciona. Porque aí você não sabe as regras. Então, por exemplo, se você sabe as regras, você pode usar elas a seu favor. Se você não sabe, você pode cometer erros sem saber. E aí também tem os erros óbvios, tipo assim, comprar seguidor, terrível. Tá? Porque, como que o Instagram... mas se eu comprar, como que o Instagram vai saber que eu comprei? Primeiro que, normalmente, quando compra, vem uma galera aleatória. Sei lá, você é brasileiro, daqui a pouco tem um monte de indiano te seguindo que nem fala português. Eles vão saber. Esse é o mais óbvio. Mas tem plataformas que vendem... a gente vende seguidores reais brasileiros. Ou a gente eu faço sorteio com o influenciador e o influenciador vai divulgar o meu perfil para as pessoas participarem do sorteio. O que vai acontecer? O Instagram, ele tem vários feeds, lembra? Isso aqui é um pouco complicado, mas eu vou explicar de uma maneira bem simples. O Instagram tem vários feeds e vários algoritmos, quer dizer. Tem o algoritmo do feed e o algoritmo de stories. Então, o que vai acontecer? Como que o Instagram descobre se a pessoa te seguiu por sorteio, por comprar seguidor, por qualquer motivo que não seja, ela realmente tem interesse em você? Quando a pessoa segue você, a primeira coisa que o Instagram faz é mostrar um conteúdo seu e um story seu para pessoas. Pode fazer o teste. Vocês pegam aí o seu Instagram, abre o Reels, segue a primeira pessoa que aparecer aí. Quando você voltar para sua home, provavelmente o primeiro stories que vai ter vai ser daquela pessoa ou vai aparecer um post dela no teu feed rapidinho. Depois você seguiu ela. Vai ser o primeiro, o segundo, no máximo o terceiro post. Vai aparecer que ela acabou de postar, inclusive. Vai aparecer isso. Por quê? E aí, naquilo ali é um teste que o Instagram faz pra ver se você vai engajar. Se você vai olhar o story da pessoa, você vai pular. Ou se você vai engajar com o conteúdo dela.
E aí, o que acontece? A pessoa lá, ela segue a influenciadora X e ela me seguiu porque ela quer participar do sorteio de iPhone. Só que aí, eu vou lá e posto um stories que ela não se interessa. Ela vai abrir meu stories e vai falar, quero ver isso, vai pular. Ou ela vai ver meu feed e vai pular. Então, o Instagram, ele vai notar, olha, as 5 últimas pessoas que seguiram esse perfil não engajaram com ela, ignoraram. Então, o que ela deve estar fazendo? Ela deve estar comprando seguidor. E aí, tu se ferra. Só que, ao mesmo tempo, se eu sei... Presta atenção aqui. Se eu sei que o Instagram faz esse teste, eu posso usar esse teste a meu favor. Então, o que eu faço? Como? O que eu faço? Eu vou lá e eu crio conteúdo que atrai... Vamos voltar pra nutricionista que atrai mulheres grávidas. Então, eu vou fazer um conteúdo falando... não cometa esse erro se você tá grávida. Não coma essa fruta se você tá grávida. Sei lá. E aí a mulher grávida vai ver, vai ficar, nossa, né? Gostei da dica, vou seguir. Ela vai me seguir. A hora que ela me seguir, eu aparecer meus stories pra ela. O que muita gente fala? Você tem que aparecer no stories, tem que mostrar a sua vida. Daí ela vai abrir o teu stories e vai ter você lá num churrasco de família, tomando cerveja, sei lá. Ela não quer ver aquilo, porque ela não é, as pessoas elas querem saber como você vai beneficiar elas. Então ela vai ignorar teus stories, e mesmo sendo uma seguidora que você não comprou, o Instagram não vai mais entregar seu conteúdo pra ela. Só que agora, se eu sei que isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer os meus stories de maneira estratégica. Então, o que eu faço? Eu faço conteúdo pra mulheres, de dicas de mulheres grávidas. No meu stories, eu vou dar mais dicas pra mulheres grávidas. Ou conteúdo, eu vou mostrar. Tipo, olha só, aqui eu tô fazendo esse shake, porque é muito bom pra mulheres grávidas e tal. Eu vou complementar o meu conteúdo do feed. Porque aí a pessoa vai ver os meus stories e, cara, se ela engajar com meus stories... Aí o Instagram vai me entregar mais. Então, como ter resultado na plataforma? Entendendo como a plataforma funciona. Porque é uma faca de 2 gumes. É um erro que pode prejudicar, mas é um acerto que pode te alavancar. Verdade. Então, a maioria dos erros é você fazer sem saber. Aí, tirando as coisas erradas, que é comprar, mas aí você já sabe que tá fazendo errado, eu imagino, né? Show. Ou então, só recapitulando, não use hashtags aleatórias, não compre seguidores e não... Use essas automações... não. tipo Grow Não Social. peça pra não peça pra parentes curtir. que não tenham a intenção certa curtirem que o seu não são o post. seu público-alvo. Isso. Entendeu? Só Perfeito. peça pra amigos e famílias que são seu público-alvo curtirem. Porque aí eles te Aí impulsionam. é estratégico. É estratégico. Perfeito. Intencional. Marketing de intenção. Arrasou. Ô, Camila, me tira uma dúvida. Hoje, em pleno 2023, ainda é possível crescer um Instagram só de forma orgânica? Ou é necessário utilizar o tráfego pago ali? Então, polêmico. Polêmico. A gente gosta. Gente, eu acho que não só é possível, mas escute até o final, tá? Não só é possível, como é mais possível do que nunca. Porque, tudo que eu falei pra vocês, porque tá começando o sistema de recomendação. Então, com o sistema de recomendação Legal. e com o algoritmo, fica mais fácil. Então, por exemplo, antes do Reels e da Aba Explorar, lá, não tinha como. Só que hoje em dia, por que eu pedi pra editar até o final? Porque ainda acho que é necessário usar o tráfego pago. Porque ainda não é, tipo, 90% recomendado. Então, tem uma recomendação, mas é uma recomendação bem pequena. Só que aí volta pro que eu falei. Se eu sei como o Instagram funciona, o que eu vou fazer? Presta atenção aqui, porque isso aqui é... Vou entregar o ouro agora. O que você vai fazer? Já deixa o like aí pra esse ouro, inclusive, pelo amor de Deus. Vou dar a dica prática agora. Primeira coisa que eu vou fazer, que é o que eu chamo para as minhas alunas, que é otimizar o perfil. O que é otimizar o perfil? É arrumar foto, bio, destaque também, mas não é só isso. Antes de fazer isso, tem uma etapa, que é você fazer o planejamento. Quem que eu quero atrair? O que eu quero de resultado para o meu Instagram? Então, primeira coisa, eu vou planejar isso. Aí eu vou chegar na minha dica lá. Eu quero mulheres, no meu exemplo, eu fiz esse planejamento. Eu quero mulheres de 25 a 45 anos que moram no Brasil e que têm interesse em conteúdo. Então, eu vou anotar que esse é o meu público. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou anotar o que essas pessoas querem. Por isso que o ideal, quando você vai começar, se você puder ser você mesmo, o público que você quer, é melhor ainda, porque você sabe o que você quer, você baseia em você. Se não é você tem que pesquisar, você tem que saber o que essas pessoas querem. Tipo, você é um fisioterapeuta que eu tenho o Dr. Gustavo lá, que conheço ele é um fisioterapeuta que ensina a curar hérnia de disco, só que se eu não me engano ele também tem, mas assim, você tem que saber o que o seu público quer, ou seja, você o seu público, ou pesquise. E aí, o que eu vou saber? Então, eu quero esse público. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou descobrir o que esse público quer, para que eu crie conteúdo para dar o que eles querem. Para que ensinar eles a evitarem os erros que eles vão evitar, que eles não querem cometer, e eu vou ensinar eles a conquistarem aquilo que eles querem. Então, essa é a primeira coisa. Eu vou criar conteúdo de dica,
de como fazer isso, de tutorial. Isso se você não quer fazer entretenimento. Entretenimento você vai fazer conteúdo que essas pessoas querem consumir. Também tem muita intenção conteúdo de entretenimento, mas é outra conversa. E aí, se você não quer fazer entretenimento, essa dica é pra esse tipo de pessoa. Você vai fazer conteúdos que deem dicas, ensine essas pessoas. E aí, o que você vai fazer? Aqui vem o pulo do gato, da resposta dessa pergunta. Se você pretende ganhar dinheiro com o Instagram, eu recomendo que você bote o dinheiro no Instagram, porque ele vai voltar pra você, entendeu? É investimento. Eu sou a favor de investir naquilo que dá retorno. O que você vai fazer? Você vai colocar no Instagram, dá pra você colocar, tipo, acho que o mínimo é 6, 10. Eu não sei se mudou, R$6. mas até então era R$6 o mínimo. Não sei quantos também nesse vídeo pode ter mudado. Você vai botar o mínimo do dinheiro. Por quê? Uma das coisas que muita gente falava, que hoje em dia eles pararam de falar, né? Mas que muita gente falava até então, se você pesquisar no Google, você vai achar, que é o tráfego pago mata o orgânico. Se você promover, você não vai mais ter alcance orgânico, você vai ter que promover pro resto da vida. Gente, balela, tá? O que você vai fazer? Quando você posta conteúdo no Instagram, você não tem controle de quem vai ver aquele conteúdo. O que eu tenho de exemplo de pessoa que fez Reels, e aí o Reels viralizou, veio um monte de seguidor nada a ver, a pessoa nunca mais teve engajamento, porque aí entra na questão lá do sorteio e tal, pode acontecer a mesma coisa, você viralizou pro público errado, tá lascado, vai dar trabalho para recuperar teu perfil. O que você vai fazer? Quando você promove um conteúdo, você pode escolher para quem você vai entregar. Porque isso no orgânico você não pode. Então, por exemplo, eu sou uma médica, eu quero atrair mulheres grávidas, aí eu faço lá meu conteúdo e em vez de vir mulheres grávidas, vem um monte de adolescente. De tipo, sei lá, vem menino de 14 anos. Não sei porque ele, sei lá, virou um meme e veio um monte de menino de 14 anos me seguir. Me ferrei. Então, o que você vai fazer? Com um conteúdo pago, você pode promover o seu post. Então, você entende que o Instagram, ele entrega conteúdo para pessoas que são parecidas com quem engaja com você. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um conteúdo focado no público que você quer atrair. Você vai colocar lá dicas, coisas práticas, assim. Você vai promover aquele conteúdo com valor mínimo, tá? E aí, você vai definir o público. Então, eu quero que vá... Porque na hora que você vai promover, você pode escolher o público. Pra você promover, sua conta tem que ser profissional, tá? Então, primeira coisa, bota a conta profissional do Instagram. Procura no Google como promover, você vai achar um passo a passo. Super simples, né? É, bem simples. Você vai promover o Instagram, vai promover o post para aquele público que você quer atrair. Então, eu quero mulheres de 25 a 45 anos que moram em São Paulo. Você vai botar lá e vai entregar. Você coloca o dinheirinho mínimo, porque aí o Instagram vai começar a entregar para aquele público. E aí você vai continuar fazendo conteúdo para aquele público, porque aí a primeira pessoa vai te ver porque você pagou o primeiro anúncio. Aí depois disso a pessoa ela vai começar a interagir. E aí o Instagram vai ver, olha, tem mulheres de 25 a 45 que moram em São Paulo interagindo, então eu vou entregar para mais pessoas assim. Então, você não usa o tráfego pago, ele não estraga o orgânico. Pelo contrário, ele direciona o seu orgânico. Legal. Então, dá para crescer sem o tráfego pago? Dá, só que demora mais e é mais incerto. Se você consegue colocar dinheiro, você consegue dar ordens pro algoritmo, porque você direciona pro algoritmo onde você quer entregar. Então, eu sei que nem todo mundo consegue começar com dinheiro, mas se você consegue começar com dinheiro, você tem um dinheirinho ali, tipo, você acredita que você vai conseguir dinheiro com o Instagram, eu recomendo que você coloque um valor mínimo, porque eu comecei assim, eu comecei investindo R$10 por dia. Aí eu começou a vender, aí eu aumentei para R$20. Aí comecei a vender mais. Aí conforme... Isso que é a questão do perpétuo, né? Que a gente fala. Conforme você vai vendendo, você vai colocando mais dinheiro. Então, você controla. Então, dá para crescer sem pago? Dá. Mas eu recomendo usar o pago junto com o gratuito. O que acontece? Se você promover sem ter uma estratégia, sem ter um perfil otimizado, você vai atrair o público errado e vai se lascar. Por isso que tudo se baseia em você entender o que você está fazendo. Marketing de intenção, porque você vai promover com intenção, você vai criar conteúdo com intenção e o tráfego pago, ele vai impulsionar, acelerar o teu conteúdo. Um complementa o outro, no final das contas. Exatamente. Né? Agora, você falou um tempo atrás sobre a mudança que o Instagram tá fazendo lentamente para não causar um impacto negativo na audiência. E você comentou do explorar, né? Que ali aparece alguns recomendados e tal. Agora, já aproveitando que estamos falando com a especialista aqui, né? Como criar um conteúdo que apareça no Explorar? Boa. Que dica, se você pudesse dar dicas práticas, assim, pra galera, saquei. Essa eu nunca vi, né? Vou aplicar. Ô, gente, papel e caneta na mão, por favor, tá? Ó, tô ajudando vocês. Que esse conteúdo na prática mesmo, eu só ensino lá dentro pras alunas, mas eu vou ensinar aqui agora. Olha só. Deixa o like. Olha só, gente, por favor. Vamos lá, pra Carol, hein? Olha só. A aba Explorar,
De novo, tudo se baseia em você entender como funciona. Quando você entende como funciona, vira ficha, tá? Como funciona a aba Explorar? Ela tem 2 etapas. São 2 etapas para você, que na verdade o primeiro trabalho é você aparecer na aba Explorar e o segundo trabalho é você continuar na aba Explorar, tá? A primeira etapa para você aparecer na aba Explorar, ela é uma batalha, uma disputa com você mesmo. Por quê? Você faz vários conteúdos no Instagram. Então, você faz lá conteúdo e você tem a sua própria média de engajamento, de alcance, de salvamento. Então, digamos que a sua média seja todo post que você posta tem 10 curtidas. E sim, dá pra você ir na aba Explorar com pouquíssimos seguidores. Se você ir na sua aba Explorar, você vê que tem gente de todos os tamanhos lá, de pequeno a gigantesco, tá? Então, você vai ter a sua média. Então, a minha média é 10 curtidas, 15 curtidas, 20 curtidas, tá? Quando você fizer um conteúdo que ele fique acima da média, é a primeira vez que você vai para a aba Explorar. Porque você teve um conteúdo que se destacou. E aí o Instagram vai falar, esse conteúdo tá se destacando, vou botar lá. E aí a segunda etapa da aba Explorar é quando você tá na aba Explorar. Se você abrir o que é a aba Explorar? Você não sabe, você não tá entendendo. Você vai no Instagram, abre o Instagram e lá embaixo no Instagram tem uma lupa. Quando você clicou na lupa, você tá na aba Explorar aqui. Quando você abrir a aba Explorar, vai aparecer lá pelo menos uns 10 conteúdos diferentes. Aí ali você entra numa segunda etapa da aba Explorar, que é a etapa de cliques. Porque o Instagram, o que ele quer com a aba Explorar? Ele quer que as pessoas cliquem. Então, os posts que mais pessoas abrirem a aba Explorar e clicar em cima vão ficando mais tempo. Então, agora, se você entendeu como funciona, o que você precisa fazer para ir para a aba Explorar? Você precisa criar um conteúdo que seja acima da sua média. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um conteúdo que ele dá mais engajamento do que o normal. Uma dica muito prática e muito boa é usar algum assunto que tá em alta. Tipo, aconteceu não sei o que, começou o BBB. Você faz um conteúdo do BBB que tem a ver com a sua audiência. Lembra? Tem que ter intenção pra você não ir pra aba Explorar atrair gente errada, né? Que você não quer esse público. Você pode usar assuntos em alta, coisas que estão em alta, ou alguma dica muito boa que você consegue. Você vai fazer aquele conteúdo pensando na aba Explorar. Na aba Explorar, normalmente, são pessoas que não te conhecem ou que ainda não te seguiram. Normalmente, elas já te conhecem, mas não te seguiram ou nem te conhecem. Então, você vai fazer conteúdo para pessoas que não te conhecem. E tem que ser... A capa do teu conteúdo tem que ser chamativa. Então, por exemplo, você vai fazer um carrossel. O carrossel, gente, esse é um erro que muita gente comete, tá? O texto do carrossel, ele tem que dar para ler pequeno, porque na aba Explorar o ícone é bem pequenininho, assim. Então, o seu texto, ele tem que estar legível, tem que ter contraste. Então, por exemplo, fundo claro, texto escuro, ou texto claro, fundo escuro, tá? Então, a sua capa, ela tem que ser uma capa que gera cliques, tá? Então, se você vai fazer um carrossel, tem que ser uma capa com um título que chama atenção, grande, fácil de ler, pequeno. Você vai pegar a sua imagem, vai ver se dá pra ler quando tá pequeno. Tem muita gente que bota que não dá pra ler pequeno, não vai ter clique na aba Explorar. Se for carrossel. Se for Reels, os primeiros segundos do Reels, eles têm que ser impactantes, porque na aba Explorar o Reels, ele aparece meio que em movimento, dá uma prévia do Reels. 2, 3 segundos. Então, o mais simples de fazer é o que eu faço, que é você botar um título no começo. Você bota literalmente um texto com um título chamativo, como 3 coisas que não sei o quê. Mas também pode fazer isso com imagem, tá? Por exemplo, gente que vai fazer coisa de receita, às vezes a pessoa começa com um ovo misturado com chocolate. A pessoa pega chocolate e joga ovo em cima. E aí fica uma coisa meio, você fala assim, deixa eu ver o que tá é fazendo isso? Então você tem que ter uma imagem chamativa, ou você tem que botar uma coisa diferente na tela, ou você tem que... Tem gente, ações, por exemplo, você faz pro Reels, por exemplo, eu tenho Reels, mas você começa fazendo assim e apontando pra pessoa, isso chama atenção. Então você tem que ter uma imagem que chama atenção no começo do seu Reels, nos primeiros 3 segundos, mas faça título. Se você não tem criatividade, não tem nada muito diferente em casa, bota um título que chama atenção no Reels. No carrossel é a primeira imagem, e na foto é uma foto bonita, de qualidade, com uma coisa diferente. Você num evento, você ganhando um prêmio, tem que ser uma foto diferente. Pra quê? Pra gerar clique. Então, como que você faz, aparece na aba Explorar? Esse é o primeiro jeito, que é criando um conteúdo que tenha engajamento, alcance acima da sua média. Então, normalmente, coisas em alta, meme, conteúdo viral, alguma fala de podcast que você sabe que vai, polêmico, né? Uma coisa que todo mundo vai comentar. Segunda coisa, tem que ser um conteúdo que gera clique para que você se mantenha lá. Porque quanto mais tempo você ficar na aba Explorar, mais seguidor você ganha. Tipo, eu tenho post meu que me deu 30 mil, 50 mil, 60 mil seguidores. E grande parte foi pela aba Explorar. E também, aí o que acontece também? A aba Explorar é uma espécie de remarketing.
O que é remarketing para quem não conhece? Remarketing é você aparecer novamente. Então, por exemplo, você vai lá e coloca um anúncio, a pessoa vê. Isso é remarketing, é um termo de tráfego pago, tá? Então, você bota um anúncio, a pessoa vê o teu conteúdo. Aí você faz um segundo anúncio para quem viu o primeiro. Isso é remarketing, é um segundo conteúdo. Então, a aba Explorar, ela funciona muito em remarketing, tá? Então, como que é? A pessoa, ela viu um conteúdo seu, depois, se ela não te seguiu, coisa assim, você aparece de novo na aba Explorar dela. Tem uma galera que me segue e fala, cara, eu te via todo dia no meu Explorar. E o que você tem que fazer, então? Você tem que criar conteúdo consistente sobre o mesmo assunto. Então, você vai ver que os melhores e maiores criadores de conteúdo têm exceções, tá? Mas, no geral, todos eles são mestres em falar a mesma coisa de formas diferentes. Então, é você continuar fazendo conteúdo do mesmo assunto para a pessoa que se interessou pela primeira vez. Já viu você, mas não seguiu. Ou seja, ela pode ter visto um anúncio seu, tipo um post promovido, ela não seguiu, depois você aparece na aba Explorar dela. Então, a aba Explorar, ela é tanto remarketing, esse conceito de você aparecer de novo para alguém que já te viu. Então, como que você faz para você conseguir seguidor pela aba Explorar? Crie conteúdo consistentemente sobre o mesmo assunto. E segundo, faça conteúdo com uma capa chamativa ou com conteúdo chamativo no Reels, assim que você aparece e se mantém na aba Explorar com frequência. Então, é promovendo conteúdo, criando conteúdo de qualidade e com frequência, que são as bases do que eu ensino para minhas alunas e que funciona sem erro para todo mundo que, de fato, coloca o método em prática inteiro, entendeu? Nossa, Perfeito. fantástico. Pô, eu tô tendo aulas Muito, de muito rede bom. social aqui, tecnologia. Sério, E você? pra essa aí, deixa o like, velho. Essa foi muito boa. Agora, uma coisa que eu fiquei na cabeça é que você falou essa questão do título. Tem que botar ali, chamativo, do tamanho que dê pra ver. A gente fala muito, muito de título, por exemplo, em YouTube. Tá, tem um título, tem a otimização de SEO, tem a thumbnail, mas em Instagram a gente não ouve falar tanto de título. O pessoal fala muito de qualidade de imagem, alguns falam do texto. Então, falando de título, no Instagram é algo que é realmente muito importante? E se sim, qual é a forma correta de fazer um título? É muito importante, principalmente pela questão de que o Instagram vai ter cada vez mais conteúdo recomendado. Então, o seu título, ele é a forma de você fazer a pessoa parar para ver o conteúdo. Porque a pessoa, você tem que pensar de novo, você tem que pensar com lógica, tá? Como que é a pessoa que está consumindo o Instagram? Você está postando no Instagram, apesar de ter o algoritmo te leva para pessoas reais. Então, como que uma pessoa consome o Instagram? Ela tá ali no celular dela, ela tá, sei lá, ela tá no tempo de almoço do trabalho dela. Ela vai pegar 15 minutinhos para ver conteúdo. Então, ela vai ficar rodando conteúdo para cima. E ela, inconscientemente, vai decidir o que ela vai assistir ou não em segundos. Então, a importância do título é para você, em segundos, convencer a pessoa de que o seu conteúdo vai agregar alguma coisa na vida dela. Tá? Então, a função do título é essa. E outra coisa também, a gente falou muito aqui que o Instagram ele vai começar a recomendar conteúdo. Mas eu também falei para não usar hashtag. Aí, a primeira dúvida que surge é, você não usa hashtag? Como que o Instagram vai saber qual é o meu algoritmo? Gente, isso eu mostro quando eu tô em vídeo aqui, eu não tenho como mostrar, mas se você olhar o código fonte de uma imagem no Instagram, você vai ver que ela tem o código alt de uma imagem, tá? Pra quem sabe olhar o código fonte. No código alt tá escrito literalmente todo o texto que tem na imagem. Ou seja, ali eu consigo mostrar pra pessoa com prova de que o Instagram lê todos os textos que tem na sua imagem, na sua legenda, tá? Então, o que eu falo pras pessoas? Não use hashtag, mas use palavras-chave, tá? Por quê? Porque o algoritmo, ele vai ler toda a sua legenda, ele vai ler todo o seu carrossel. Eu não sei se vídeo já tem isso, tá? Mas normalmente, o YouTube consegue já, ler o vídeo. Ele faz uma transcrição do vídeo e lê todas as palavras do vídeo, tá? Não sei se o Instagram já tem essa tecnologia, mas se não tiver questão de tempo, vai ter. Ou talvez já tenha, não sei dizer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar palavras-chave no seu título. É o que eu falo, a gente tem o SEO. E eu ensino para minhas alunas o APO, que é SEO, é otimização para search engines, para sistemas de busca. Otimização para sistema de busca, né? E eu falo que a gente faz a otimização para algoritmo, que eu chamo de APO, que é Algorithm Post Optimization, otimização de post para algoritmo, eu ensino lá. O que você vai fazer? Você vai escrever palavras-chave
no seu conteúdo com consistência, igualzinho o SEO. Pouca gente ensina APO, porque é um termo que não existe, mas se você procurar o SEO e aplicar os conceitos de SEO no Instagram, você vai ver que a longo prazo isso traz resultado, porque o algoritmo vai entender sobre o que é o seu conteúdo. Exemplo prático. Eu fazia conteúdo de Canva, tá? Hoje em dia eu mudei de nicho, né? Eu tô até recomeçando o perfil de Canva e tal, mas eu falava de Canva. Então, eu escrevia, tentava colocar a palavra Canva em todos os títulos do meu carrossel, em todas as minhas legendas. Tudo. Se você ir no meu perfil, você vai ver, tem lá, como fazer não sei o que no Canva. Como fazer não sei o que no Canva. Porque o Instagram vai vendo que consistentemente eu uso a palavra Canva e ele vai entender que meu perfil é de Canva, entendeu? Então, o título ele é importante porque o Instagram, o algoritmo lê o seu conteúdo e o título ajuda a explicar sobre o que é o seu conteúdo. E também faz as pessoas pararem para ver. Então, ajuda tanto no algoritmo quanto na questão da pessoa humana, né? O ser humano que tá ali vendo o conteúdo, decidir assistir ou não. E eu tô, assim, impactada que você deu muitas dicas aqui, tanto de tecnologia quanto de Instagram. Inclusive, você falou desse negócio do SEO, do Instagram. Eu lembro quando era social media, eu consumia muito conteúdo de social media. E algumas pessoas davam a seguinte dica pra colocar as palavras-chave quando tu fosse postar uma foto. Eu nem sei se tá assim agora. Mas quando você ia lá em settings e colocava essas palavras-chave em algum lugar ali antes de postar. E aí isso funcionava como SEO. Assim, palavras-chave no Instagram. Isso também funciona? Ou só essa questão de colocar no título ou na legenda sempre a palavra-chave que você quer que apareça ali? Não, funciona também. A questão é você colocar as palavras-chave em todo lugar que você puder colocar texto. Mas assim, gente, moderado. Porque no SEO também, se você botar, minha palavra-chave é Canva, eu vou ficar escrevendo na minha legenda, vai ser Canva, 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 Canva. Não. Ele vai detectar como spam. Mais uma vez, intenção, né? Com intenção. Então, você tem que... E é interessante, sim. Eu não boto porque eu faço 90 posts por mês. Então, se eu for nos 90 posts colocando isso, eu não boto em todos nessa... Esse, se eu não me engano, é aquele texto alternativo. Isso. Que é pra quem não... Tem uma versão no Instagram que acho que pra quem tem problema de visão, uma coisa assim. Talvez que aí ele bota... acho que até a Juliette usa muito hashtag pra cego ver, uma coisa assim. E aí ele... É esse texto que você coloca alternativo pra quem não consegue ver, ele descrever o conteúdo. Então, funciona assim. Eu acredito que é um a mais. Eu acho que em todos os lugares que você puder botar texto, você usar a sua palavra-chave é inteligente, mas não usar com excesso. É importante dizer isso. Perfeito. Boa. Agora... Eu quero saber como você costuma, né, ver as coisas, principalmente em relação à tecnologia, já um pouco antes da galera que depois, mais pra frente, você descobre que aquilo ali virou uma profissão. Como é que você vê o futuro do Instagram hoje? Você acredita que pode chegar num nível de ficar igual ao Facebook, por exemplo, de ficar aí o número de usuários, enfim? Ou você acredita que, acho que você meio que já respondeu isso aqui, isso tende a melhorar e ser uma rede social muito mais robusta do que ela é hoje? Como que você vê isso no futuro? Só um detalhe antes de você responder. É exatamente essa dúvida da Carol, porque eu penso assim, se o Instagram tá virando uma ferramenta de recomendação, por que ele bateria o TikTok ou o YouTube que já são hoje, sabe? Então será que o futuro é tão próspero assim ou talvez não tanto? Excelente pergunta. Vou adorar responder ela, olha só. Os dois. Bom trabalho em equipe. Gente, o que acontece? Muita gente fala sobre qual vai ser a maior rede social. Por quê? Porque rede social é uma coisa nova. Tipo, sei lá, acho que 30 anos atrás não tinha rede social. Então, primeiro a gente teve Facebook. Quem que usava o Facebook 10 anos atrás? Todo mundo. Todo mundo, porque ele era rede social. Quem usa o Google? Todo mundo, porque o Google é a porta de entrada da internet, tá? Então, vamos lá. O Instagram, ele pode se tornar a maior rede social? Não, eu acho que esse conceito de maior rede social não vai mais existir, porque hoje não é mais uma hegemonia. A gente tem várias redes sociais. E muita gente pergunta assim, mas eu tenho que ir pro Instagram, eu tenho que ir pro YouTube. Tem muita gente que fala, não, tenha presença em todas. De novo, estamos falando de... Qual que é a palavra-chave? Intenção. Então, o que acontece? Eu não acho que o Instagram vai ser a maior rede social, porque eu acho que não vai existir maior rede social. Claro, vai ter aqui tem mais número, né? E mais tempo assistido. Só que o que acontece? Eu acho que o futuro, ele é um futuro nichado. Então, por exemplo, a gente tem carros. A gente tem carro para pessoa que quer mais segurança, a gente tem carro para pessoa que quer ostentar, a gente tem carro para pessoa que quer levar família, a gente tem carro para pessoa solteira. Então, é a mesma coisa. A gente vai ter redes sociais
Tem rede social para quem quer aprender, por exemplo, o YouTube, ele vai muito para quem quer se desenvolver, para quem quer aprender alguma coisa. Eu tô lá com um problema na minha máquina de lavar, eu vou procurar no YouTube, sacou? Então, o YouTube, ele vai muito para esse lado de conteúdos mais densos. Então, conteúdos de longo prazo, e eu acho que ele tem que ficar nisso. Eu acho que o YouTube querer disputar com conteúdo short form, não vejo por quê, mas tudo bem. O TikTok, eu vejo ele mais como um nicho pra teen. Pra gente que... no jovem, tá? Por quê? Existem exceções. Tudo que a gente fala que tem exceção, tá bom, gente? Mas, normalmente, as pessoas jovens, elas têm menos responsabilidades. Com exceção, claro. Então, elas estão ali e também quer mais entretenimento, quer mais uma coisa ali pra se divertir, ou ainda tá se descobrindo quem é, então tá buscando tribos, entendeu? E eu acho que o TikTok vai mais pra esse lado. E o Instagram, majoritariamente, a maior parte do público do Instagram hoje, pelo menos dos dados que eles revelaram publicamente, acho que o último foi de 2000, eles revelam assim uma vez por ano os dados deles lá, né? A maior parte era mulher. Então, eu acho que assim, cada rede social vai se estabelecer como um formato e um público que é majoritariamente lá. E eu acho que o Instagram, ele vai se tornar a melhor rede social para onde você vai encontrar público de pessoas adultas, assim, eu acho que... E o Facebook também tá estabelecendo, o Facebook tá crescendo muito com Reels lá pra pessoas mais velhas também lá no Facebook, né? Então, eu acho que cada rede social vai ter o seu nicho. E aí, eu acho que o Instagram vai ser a maior. Não, mas eu acho que o Instagram ele é a maior rede social com mulheres adultas. E eu acho que ele vai se estabelecer ainda mais com isso, com a possibilidade de você crescer com esse público que tá aqui dentro. Então, eu acho que vai ser questão de, pra qual rede social eu vou? Qual que é a sua intenção? Quem você quer atrair? Você tem que ir para onde seu público tá. E eu acho que o Instagram, ele tá em franca expansão, ou seja, ele tá crescendo muito, ele tá se adaptando à realidade, um pouco devagar, mas tá. E eu acho que ele vai se estabelecer sim, como uma deles já é, mas ele vai se estabelecer como uma das grandes plataformas. Então eu acho que o futuro é próspero, vale a pena. Se eu não achasse, eu não tava investindo todas as minhas fichas nele, né? Então, eu acredito que o Instagram, ele ainda vai ser maior do que ele é hoje na questão para criadores de conteúdo. Eu acho que vai ter mais possibilidade de criadores crescerem e criadores também de nicho, né? Porque aí cada rede social é nichada e dentro dessa rede social também tem seu nicho. Então, eu acho que vai ser... uma boa rede social para se estar. E dá para entrar agora, enquanto ainda não começou essa recomendação, tem menos concorrência. Porque a hora que o Instagram tiver os 3 pilares lá, ele tiver uma busca muito eficiente, boa, que você busca e realmente encontra o que você quer lá dentro, que o Instagram não tem isso, o TikTok e o YouTube tem. Quando ele tiver monetização nativa, ou seja, eu crio conteúdo no Instagram, eu ganho dinheiro com o meu conteúdo. E quando ele tiver o feed de recomendação, de fato, com mais recomendação do que conteúdo de gente que eu sigo, vai acontecer de vários criadores de conteúdo migrarem para o Instagram, porque eles vão ver que ele tem o público que eles querem, e outras pessoas vão poder criar conteúdo na sua profissão. Então, quando criar conteúdo é a minha profissão, eu posso dedicar todo o meu tempo para isso, eu posso investir o meu dinheiro nisso, porque vai dar retorno. Então, a competição vai ser maior. Então, eu acho que o Instagram, ele tá prestes a se tornar uma grande plataforma para criadores de conteúdo e tá prestes a ter muita concorrência. Por enquanto, a concorrência é menor e tá mais fácil de entrar. Então, eu falaria para entrar logo, porque eu vim pro Instagram. Então, por exemplo, quando chegar a minha concorrência, eu já tô com 1 milhão de seguidores, sacou? E minhas alunas estão fazendo a mesma coisa. Então, eu recomendo sim entrar no Instagram se você quer ter esse público de pessoas mais adultas. E recomendo entrar logo, porque daqui a pouco vai ficar cada vez melhor de crescer. Só que a hora que ficar melhor de crescer, você já tá lá, entendeu? Perfeito. Legal. Essa é uma resposta muito boa. Eu acredito que o futuro é nichado e personalizado. Cada vez mais. Isso. Então faz todo sentido. E, Camila, me tira uma dúvida. Hoje, nós, filmmakers, criadores de conteúdo, blogueiros, podcasters, fazemos todos partes da economia de criadores. Então eu queria que você explicasse pra galera que nunca ouviu esse termo o que é isso e quais são as oportunidades que você visualiza nesse meio. Tá bom, vamos lá. O que é a economia dos criadores? Economia dos criadores é uma coisa fantástica. Pelo menos pra mim. Por quê? Eu sou apaixonada por criação de conteúdo. Tanto por eu criar, quanto estudar isso. Eu acho muito legal ver como as pessoas criam conteúdo e entender por que as pessoas gostam de determinado conteúdo. Eu acho muito legal entender o comportamento das pessoas em relação a conteúdo, tá? O que é a economia dos criadores, tá? Nada mais é do que a mudança de poder
de instituições, ou seja, de empresas e marcas, para indivíduos, para pessoas, tá? E quem deu essa frase, a mudança de poder de indivíduo, de instituições para indivíduos, foi o CEO do Instagram. E eu acho que essa frase, ela resume bem a economia dos criadores. Então, o que é? Antigamente, a gente tinha empresas, as empresas criavam produtos, serviços, e elas contratavam criadores de conteúdo para divulgar esse serviço. Então, os criadores de conteúdo, eles precisavam muito de empresas. Então, eles tinham que fazer um discurso que a empresa queria, eles tinham que se adaptar à empresa para que eles pudessem ganhar patrocínio dessas empresas. Só que alguns criadores de conteúdo começaram a ver que eles podiam viver do próprio público deles. E aí foram criadas plataformas de economia dos criadores. Então, resumindo, antes de eu explicar, o que é a economia dos criadores? A economia dos criadores é quando um criador de conteúdo, ele consegue criar uma economia própria com o próprio público dele. Então, ele consegue ganhar o dinheiro, a renda dele, a partir do próprio público, tá? E aí, o que é isso na prática? A gente tem a KiwiFi, é uma das grandes empresas para a economia dos criadores. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode ter um público dela, e aí ela cria um produto, um infoproduto, um produto digital, e ela vende através da KiwiFi para o próprio público dela. Então, isso faz com que esse criador, ele seja livre. Ele é livre de empresas, de tipo, eu preciso muito que a Coca-Cola me patrocine, então eu tenho que seguir o padrão que a Coca-Cola espera de mim. Mas agora, se o meu próprio público me financia, eu posso criar conteúdo que o meu público gosta, que se dane que a Coca-Cola acha, entendeu? Uhum. É legal se a Coca-Cola quiser me patrocinar, sim, mas eu não dependo do patrocínio. E a economia dos criadores, ela fez isso então. O que é a economia dos criadores? É criadores se tornarem economias próprias, tá? Inclusive, tem uma palestra do CEO do Instagram, um TEDx, que ele fez falando sobre a economia dos criadores. Então, a economia dos criadores é isso. A gente tem grandes exemplos disso. Por exemplo, no Brasil, tem a Boca Rosa. A Boca Rosa, ela é uma criadora de conteúdo que dava dicas de maquiagem. E hoje ela tem uma marca de produtos de maquiagem tal que o objetivo dela esse ano é faturar 200 milhões de reais. Pensa, a mulher, no ano passado, ela faturou 170 milhões. E ela era uma pessoa que se tornou uma marca e ela vende para o próprio público dela. A gente tem também a Mari Maria, que é blogueira de marca e vende isso. Mas é só pessoa então tem que vender produto de maquiagem. Não. A gente tem, por exemplo, a Kátia Damasceno. Kátia Damasceno, ela é uma fisioterapeuta, se eu não me engano. E ela ensina sobre pompoarismo. Ela ensina mulheres a importância do pompoarismo na saúde e tal. E ela vende cursos e produtos de pompoarismo. Então, ela cria conteúdo para o público dela e ela vende produto para o público dela e o próprio público dela compra dela. E eu também, eu sou uma pessoa que hoje vivo da economia dos criadores. Então, eu sou uma criadora de conteúdo, eu crio conteúdo ali para o meu público e aí eu vendo produtos para o meu público e o meu próprio público me financia, né? E aí a gente vê também muitas ferramentas e plataformas que estão surgindo como isso, como, por exemplo, a KiwiFi. A KiwiFi é uma plataforma que permite aos criadores de conteúdo venderem seus produtos para o seu próprio público. E isso é a economia dos criadores, que está cada vez crescendo mais. É um mercado gigante que está crescendo. A gente tem criadores, assim como eu falei, a Boca Rosa já está deixando um monte de marcas de maquiagem para trás. A Bruna Tavares, a Mari Maria estão deixando para trás. A Kátia Damasceno está deixando um monte de gente para trás. Então, a gente tem os criadores de conteúdo que a gente vê aqui no KiwiCast, pessoas faturando milhões e se tornando marcas grandes, né? Tem a pessoa que ganha o dinheiro e ela só quer viver a vida dela, ela quer comprar um carro massa, não sei o que, e tá tudo bem. Só que tem pessoas que estão virando grandes negócios, assim, que tem ali 80, 100, 200 colaboradores, estão criando negócios e aí a pessoa vai investindo mais. Então, são indivíduos que estão se tornando marcas, ao invés de marcas contratarem indivíduos, entendeu? Fantástico. Perfeito. Que legal. Depois dessa explicação aqui, você vai se tornar um creator também? Não sei, Pois bem, né? vai deixar Depois passar a dessa oportunidade? daqui, sei lá. Cara, que bate-papo incrível, hein? Eu tô aqui extasiada. Muito bom. Gostei muito. Inclusive, além das nossas... A gente já terminou nossas questões aqui, nossas perguntas. Nossas dúvidas. Mas temos uma caixinha de perguntas que a gente abriu lá no perfil da KiwiFi. Você topa responder pra gente? Claro, dependendo da pergunta. Tem- A pessoa de 2 vezes, será? Vou jogar uma polêmica na mesa. Só tem mais 120 perguntas aqui. Tranquilo. A gente vai começar com a @Limara Lima Ramos. Quais erros não posso cometer no conteúdo para que ele venda?
para vender. Então, vamos lá. Primeiro e maior erro que todo mundo comete na hora de criar um conteúdo de venda é criar um conteúdo que pareça venda, tá? Então, o seu conteúdo, ele não pode ter cara de um banner, por exemplo, se você vai fazer conteúdo em texto, não pode parecer um banner de propaganda, tá? Nas redes sociais, as pessoas, elas estão buscando entretenimento, elas estão buscando passar o tempo delas. Então, você precisa se adaptar ao jogo. Então, o maior erro que você pode cometer é você tentar fazer um conteúdo de tipo, compre meu vestido novo que saiu na loja. Você tem que fazer isso só quando você já tem um monte de público, que aí seu público vai comprar. Mas o ideal é você fazer um conteúdo que primeiro ele gera algum valor, ele atrai a pessoa e aí no final ele vende. Então, o maior erro que tem é você fazer um conteúdo que parece um banner de venda, uma coisa que a pessoa já vai ignorar, entendeu? Perfeito. Legal. Pergunta do @Vitor _ marketing de afiliados. Como conseguir mais views nos stories? Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é se você quer mais views nos stories, tá? Por quê? Marketing de intenção, tá? Então, você precisa entender. Eu vi que ali que seu perfil você é Vitor Venda Afiliados, né? Uma coisa assim. Então, Então, você tem que pensar. Se você quer vender, você não precisa ter mais views nos seus stories. Você precisa começar a fazer stories de venda, tá? Porque às vezes você... E aí, o que você vai metrificar para saber se tá certo? Você vai olhar os toques no link. Então, por exemplo, você pode ter 200 views nos stories só, mas 100 pessoas comprarem, vai ser melhor para você do que se você tiver 10 mil views nos stories e 15 pessoas clicarem, entendeu? Mas se você realmente quer mais views, você tem que fazer conteúdo com intenção de ter views. O que é um conteúdo com intenção de ter views? Primeiro, é um conteúdo que não vende, você vendeu, diminuiu os views. Elas são coisas opostas, tá? E segunda coisa, você tem que criar conteúdo que gere valor para as pessoas que te seguem, tá? Então, por exemplo, você acredita que você faça conteúdo sobre afiliados, então o ideal é você usar o seu stories para criar conteúdo de dicas para afiliados, responder perguntas e usar o formato nativo dos stories. Um erro que as pessoas cometem muito nos stories é de, eu vou pegar aqui um carrossel meu no feed e vou divulgar nos stories. Primeiro que ninguém gosta de ficar vendo carrossel nos stories. Segundo que o que você pode fazer? Em vez de você pegar o seu carrossel e clicar lá, compartilhar nos stories, você vai pegar aquele conteúdo daquele carrossel e vai adaptar ele para os stories. Então, por exemplo, você vai pegar lá, você tem o título chamativo, 5 coisas que te ajudam a vender mais. Então, você vai lá e vai fazer uma sequência nos stories, assim, de... você quer aprender a vender mais? Sim ou não? Você coloca enquete. Por quê? Porque esse é o formato padrão dos stories. Você vai escrever lá com stories e tal. Aí, você vai dar as dicas, vai pedir para a pessoa engajar e tal. Então, você tem que criar conteúdo para aumentar seus views dos stories. Você tem que criar conteúdo nativo dos stories, que sejam a ver com o seu nicho. E você tem que entregar valor nos stories, tá? Se você ficar aparecendo lá, mostrando seu almoço em família e tal, talvez as pessoas não queiram ver isso. A não ser que elas te sigam para ver o seu estilo de vida, como é o caso de alguns influenciadores. Mas o melhor jeito de aumentar o resultado nos stories é você criar conteúdo nos stories. Perfeito. Pergunta da @Adriane Carvalho. Como acompanhar as mudanças no algoritmo do Instagram? Me seguindo no Instagram. Não, mas assim, o Instagram, ele não revela, de fato, o algoritmo dele e quando muda as coisas, assim. Só quando eles, saiu uma função nova no Instagram e tal. Por quê? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, como eu falei, quando você entende como o algoritmo funciona, você pode usar ele a seu favor. Só que tem gente que usa ele pro mal. Então, o Instagram, ele não revela, de fato, como o algoritmo funciona, porque se ele revelar, a galera vai usar pra fazer. A gente sabe que tem pessoa ruim no mundo, então as pessoas vão usar de forma negativa, infelizmente. E aí, os bons pagam pelos ruins, entendeu? Então, como que você sabe que o algoritmo... Como que eu sei que o algoritmo funciona? Primeiro, eu olho muito as notícias... E eu observo algoritmos de outras redes sociais, eu vejo criadores que falam disso. Por isso que eu falei brincando, me segue. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que... Eu acompanho isso, o meu trabalho é esse. Então, eu dedico as minhas horas comerciais, meu estudo a isso, tá? Então, o que eu faço para saber quando o algoritmo muda? Talvez pode fazer também. Eu olho criadores grandes e eu analiso os números deles. Então, tem alguns perfis que eles postam multifunil. O que é multifunil? É você postar...
em todos os formatos do Instagram, praticamente, né? E aí eu olho lá e eu olho, por exemplo, um cara que eu sei que ele tá sempre postando foto, carrossel e Reels, e eu olho os números dele, quando eu vejo que ele constantemente tá com menos views no Reels, opa, talvez agora o Reels tá entregando menos. E eu também, é muito por observação, então eu abro o meu Instagram e eu fico olhando o que ele tá me recomendando mais, eu abro explorar, eu peço, assim, às vezes os meus amigos, eles já estão acostumados, né? Eu chego em, sei lá, 30 amigos meus e mando assim, ó, me manda uma print da sua aba explorar, rapidão. Todos eles mandam e eu observo, eu faço isso com frequência, se falar com meus amigos, né? E aí eu fico olhando e anotando assim na aba explorar o que tá entregando mais? Olha, aqui no geral eu pego cada amigo meu, boto numa planilha e eu analiso lá, ó, esse aqui tá aparecendo mais foto, mais carrossel, mais vídeo. Então praticamente o jeito de você saber de fato é observando e testando, tá? Ou seguindo pessoas que te ensinem sobre o algoritmo. Perfeito. Show. Pra finalizar a caixinha, a pergunta do @NicoleAlve. Acho que é Nicole Alve. _ Qual foi o seu maior medo no marketing e como superou? Meu maior medo foi não ganhar dinheiro. Não dá certo. Eu acho que o medo do fracasso é um dos maiores medos que a pessoa tem. E até hoje eu tenho esse medo de tipo, às vezes cai assim, tem que fazer muita terapia, muita ajuda. Porque dá aquele medo de tipo, e se tudo acabar e tipo, e se foi uma coisa passageira ou se acabar o Instagram. Então, meu maior medo é o medo do fracasso, não de fracassar, mas de financeiro, de acabar o dinheiro, né? E esse medo eu venci buscando ajuda. Eu venci... no meu caso, eu fui na mentoria do Vitor Damasio, né? Mas você buscando mindset, meu maior medo era esse. Era o de não dar certo. E aí eu procurei ajuda de pessoas que me ajudaram a fazer apesar desse medo. Então, apesar do medo continuar ali, a gente faz aquela brincadeira do vai com medo mesmo, né? E não deixar o medo te parar. Então, meu maior medo era o de não dar certo. O que eu fiz? Eu busquei o mindset e fui fazendo com medo mesmo. Até hoje tenho medo e continuo fazendo. Perfeito. Muito bom. Você tá feliz? Fantástico. Esse é um daqueles que a gente gosta. Esse é. Que bom. A gente gosta de um conteúdo técnico. Eles falam isso em todos. Não, Óbvio pior que que não. Mas assim, não terminamos, que a gente costuma finalizar o nosso podcast aqui com uma pergunta reflexiva. Topa responder pra gente? Então eu não chorar assim. Vamos imaginar que você vai criar um anúncio. E esse anúncio, ele não vai ser entregue somente nas plataformas que você está acostumado. As plataformas online, digitais, que a gente conhece, né? Facebook, Instagram, enfim. Ele vai ser entregue também em todos os outros mecanismos de aquisição de novos clientes, também no mundo físico. Então, comerciais de TV, outdoor, vai aparecer lá seu anúncio. E aí, nesse anúncio, vai ter uma mensagem sua para quem está iniciando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa? Cara, eu acho que a minha mensagem, que é inclusive o meu irmão, o Matheus, ele tá começando e eu falei isso pra ele e vou falar pra vocês, assim. Você tem que, primeiro, é uma coisa muito boa, se você realmente quer ter liberdade geográfica, liberdade financeira, é uma profissão que te dá essas coisas, tá? Então, ela é uma profissão que te dá liberdade geográfica, que te dá liberdade financeira. Só que ela não vai dar instantaneamente. A gente não tem resultado instantâneo em nada, só que ele dá mais rápido do que outras profissões, com certeza. O que eu falei pro meu irmão e que eu falaria pra você? Cara, quase todos os métodos funcionam. Só que você tem que fazer até dar certo. Então, o que eu falo? Encontre um que você gosta. Então, por exemplo, para mim foi perpétuo com conteúdo. Encontra um método que você gosta, porque aí você vai conseguir fazer tempo suficiente até ele dar certo. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta, você não vai aguentar fazer e aí realmente não vai dar certo, porque você não vai fazer até o final. Então, o meu recado para você que quer dar certo no marketing digital, acha um método que você gosta. Seja lançamento, perpétuo, conteúdo, sem conteúdo, tráfego pago, tráfego orgânico. Pega qualquer um que você gosta e faz até o final, porque enquanto não tiver resultado é difícil. Só que a hora que começar a ter resultado, você vai fazer até o final. Então, perfeito. é isso. Eu clicaria nesse anúncio.
Tudo dá certo. Tudo. Basta fazer até dar certo. E com intenção. E com intenção. Oh, que papo top, velho. Muito bom, velho. Parabéns. A gente falou aqui que a gente gosta muito, né? Porque eu e a Carol, a gente gosta muito de conteúdo técnico. Sim. A gente sabe que a audiência gosta muito de ouvir o conteúdo técnico, mas também ouvir as histórias, como é que o pessoal venceu. Então, quando a gente vê um pouco de cada, mas principalmente a pessoa que tem tanto domínio das ferramentas como você, nossa, a gente tá, tipo, no céu. Feliz. Então, muito bom. Eu adorei esse bate-papo aqui contigo. E não terminamos. Não mesmo, porque nós temos presentes. Temos presentes. Temos presentes Adoro. pra Cami e pra Isa. Vai se acostumando, que a gente gosta de dar uns presentes. Eu adoro, pode mandar mais. Eu adorei um que vocês deram no Natal, eu ganhei um... Foi um panetonezinho que tocava música, eu achei a coisa mais fofa do mundo. Foi... Olha, temos aqui uns presentinhos pra ti. Agora você faz parte do clã da caneca personalizada. Temos um presentinho pra Isa aqui também com os mimos. Isso. Melhor caneca do mundo. Mas é literalmente pra agradecer pela sua presença mais uma vez. Foi um podcast incrível. Eu tenho certeza que a galera adorou. Coisa Sim. deliciosa. Muito obrigado pela sua presença. Agora sim, pra galera Você te pode encontrar doadinho. nas redes sociais, deixa seus arrobas, seus canais. Vai aparecer na tela. É tudo @Camila Falck. E aí, lá você me encontra, pode me seguir no Instagram. E lá eu dou um monte de dica técnica. E também explico essas teorias de como funciona. Então, eu explico como funciona e também dou exemplos de como fazer na prática. Então, se você quer mais conteúdos assim, me segue lá. Se você quiser que eu volte aqui, pede pra eles que eu volto de novo. Comenta aí. mas assim, a pessoa que ficou até o final, Legend. parabéns. Eu Parabéns. tenho certeza que você tirou vários insights e vai Isso. aplicar hoje mesmo. Oh, yes. E eles têm que fazer o quê depois de um episódio como esse? Olha, se você ficou aqui com a gente até o final, não deu like ainda, deixa o like agora. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho pra receber uma notificação nova sempre que sair um episódio como esse. Recomenda pra todo mundo e deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu hoje com a Camila Falck. E nós nos vemos onde, Carol? No próximo KiwiCast, é um compromisso. Te vejo lá. Valeu.